sair desse momento encaminhando proposições legislativas. Quais são os principais projetos de lei, as principais agendas que o parlamento deve enfrentar para combater as várias manifestações de racismo. Esse Estado ainda tem uma dívida com o nosso povo, porque nós não conseguimos construir a reparação para o povo negro. A deputada Benedita da Silva afirmou que as consequências da colonização resultam, nos dias de hoje, na discriminação consciente e inconsciente, que geram as desigualdades raciais. Elas não são só sociais, não é verdade, elas são sobretudo desigualdade racial, porque se você olhar na pirâmide social, você vai ver quem é que é pobre, quem é que mora na favela, quem é que está em mais condições, quem não está na universidade, com o número de quem chega aqui no Congresso Nacional. A proposta de plano de trabalho, políticas públicas de combate ao racismo e às desigualdades de gênero na construção de um Brasil justo e desenvolvido pode ser acessada na página do Centro de Estudos e Debates Estratégicos no portal da Câmara dos Deputados, em câmara.leg.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Amanda Aragão. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani, ABC. Apresentação: Adriana Almeida. 21h05. Muito boa noite para você, ouvinte CBN. Estamos no ar com mais uma jornada esportiva. Estamos no ar mais uma vez com Campinas em campo. ABC e Guarani é o jogo da vez, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, nesta quarta-feira, 19 de julho de 2023. O Guarani tentando colar ainda mais lá no G4. Hoje tem 26 pontos. O Sport, que é o quarto colocado, tem 32. O Bugre pode se aproximar ainda mais aí nessa reta final do primeiro turno. Depois vai faltar apenas mais uma partida para encerrar essa primeira metade do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani que enfrenta um ABC desesperado na penúltima colocação. Tem apenas 2 vitórias em 17 partidas, situação complicada. E o Guarani aí tentando com o Humberto Louser essa primeira vitória fora de casa, sob o comando do treinador que retorna aí ao comando alviverde depois de uma boa temporada lá no ano de 2018. Esse é o jogo. Eu na apresentação, meu amigo Marco Guarizo é quem vai fazer a narração. Os comentários são de Gabi Castro e as reportagens Antônio Lupe. No comando da nave, ele, Elton Grimaldi. Fique com a gente, Esportes CBN, aqui tem jogo. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani, ABC. ABC e Guarani não é o único jogo aí desta fria noite de quarta-feira. Às 21h30 também, no Castelão, Ceará e Vila Nova se enfrentam. E lá na Ilha do Retiro também, às 21h30, Sport recebe o Vitória, jogão aí do clássico nordestino. Também às 21h30 na Ressacada, Avaí e Sampaio Correia.
terminou agora há pouquinho lá no Jorge Ismael de Biase, Novo Horizontino 3, Londrina 2. Terminando também no Antônio Ascioli, Atlético Goianiense 1, Mirassol 2. Ontem, também pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta ficou no 0-0 com o Juventude. Também ontem, Chapecoense bateu Ituano por 1-0. Tombense 2-1 sobre o CRB. E na segunda-feira, abrindo essa 18ª rodada, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Criciúma 1-0. O Criciúma que ainda está no G4, mas dá sinais aí de decadência, enquanto o Botafogo tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo de logo mais, ABC e Guarani, e eu quero um destaque do meu amigo Antônio Lupi. Lupi, como é que vem o Bugre para o jogo de logo mais? Grande noite para você. Tudo bem, Dri? Grande noite para você também, para todos que acompanham o Futebol Globo CBN. O Guarani vem de empate com o Criciúma em 1-1 e busca a primeira vitória como visitante sob o comando do técnico Humberto Louser. Não poderá contar com o Pegorari, goleiro, que sofreu uma lesão muscular ainda no primeiro tempo contra o Criciúma e hoje tem estreia no Bugre. O goleiro Douglas Borges, recém-contratado, vindo do Botafogo do Rio de Janeiro, está confirmado na meta titular do Bugre. Outra novidade no banco, Kaique, lateral esquerdo, que veio da equipe do Maringá, também está relacionado e pode entrar na partida. O Humberto Louser mantém Bruninho como o armador da equipe e coloca João Vitor, Bruno José e Derek no ataque. Falando em Humberto Louser, na chegada à Arena das Dunas, ele falou à TV Guarani a respeito desse duelo contra o ABC. Preparamos bem, mesmo com espaço curto, né, de uma partida para outra. A expectativa é que a gente consiga transportar para dentro do campo de jogo aquilo que a gente criou como estratégia e que de fato a gente possa levar para dentro de campo, quando nós estivermos em posse de bola, a nossa essência, uma equipe que movimenta, que gera, que cria possibilidades de ataque, para a gente tentar também gerar desequilíbrio ao sistema defensivo do adversário. E quando estivermos sem a bola, saber neutralizar as investidas do adversário, aquilo que eles têm de fortaleza, né? Então aquilo que eles têm feito, que tem gerado desequilíbrio ao sistema defensivo do adversário, principalmente a flutuação do Matheus Anjos de fora para dentro, se encontrando ali com o Tony Anderson por dentro, os ataques do Fábio, né, a profundidade. Então a gente vai ter que ter uma precaução maior com essa mecânica de movimento do adversário, que eles buscam atrair o adversário, ter uma superioridade no eixo central para poder explorar as costas do seu oponente. Então a gente trabalhou, orientou, a expectativa é que a gente consiga neutralizar esse ponto forte deles e quando tivermos a bola, como eu falei, não perder a nossa essência, criar as nossas mecânicas que a gente vem trabalhando para que assim a gente consiga desequilibrar o sistema defensivo deles. Esse é o técnico Humberto Louser, destaque do Guarani, Adriano Almeida, Bruninho. 7 gols na temporada, é o artilheiro do Guarani até agora em 2023. O Guarani com possíveis estreias na noite de hoje na Arena das Dunas. Os jogadores do Guarani em processo de aquecimento no gramado, assim como o ABC. Esse ABC, a torcida tem motivos para acreditar numa recuperação hoje, Lupe? Difícil, o ABC, que é o vice-lanterna da competição, só está à frente do Avaí, que joga também às 9h30 da noite, então existe aí um duelo para saber quem vai terminar na lanterna da competição nessa rodada. E o ABC tem um péssimo aproveitamento jogando como mandante. 8 jogos, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Marcou 5 gols e sofreu 11, apenas 20% de aproveitamento. O técnico Alan Al tenta mais um milagre, como ele fez com o Vila Nova ano passado, tirando a equipe da última colocação e garantindo a permanência na Série B. Uma equipe com alguns problemas, Richardson está suspenso, Júnior Todinho, aquele mesmo ex-Guarani, foi liberado pela diretoria e deve acertar com o CSA, além de Alemão, Daniel e Valfrido, que estão no departamento médico. A novidade na equipe, Paulo Sérgio, pistoleiro. Na sua segunda passagem pelo ABC, a primeira foi em 2020, fez 11 jogos e marcou 10 gols e é a grande esperança do torcedor do mais querido na partida contra o Bugre. Tá aí então as primeiras informações desse duelo de logo mais entre ABC e Guarani na voz de Antônio Lupi.
E agora eu quero saber da expectativa, das perspectivas desse jogo e o quanto que o torcedor bugrino pode ficar otimista. E quem sabe, Gabriel Castro, boa noite para você. Essa primeira vitória do Humberto Louser fora de casa é hoje. Precisa acontecer, né? Boa noite para você, Dri, Antônio Lupe, Marco Guarizo, nosso Elton Grimaldi na mesa, o nosso ouvinte da CBN Campinas, pelos nossos aplicativos, YouTube. Primeiramente, elogiar Humberto Louser, né? Porque fez a lição de casa. Analisou todo o ABC, como que costuma jogar em casa, atrai o adversário. Então se mostrou preparado nessa entrevista já em Natal. E o cenário para o jogo de hoje, eu acho que o torcedor do Guarani pode ficar otimista, porque ABC é o penúltimo colocado, tem 2 vitórias em 17 jogos. É o pior mandante da Série B, venceu apenas uma partida em 8 jogando em casa. Tem o terceiro pior ataque da competição com apenas 12 gols marcados. Tem a segunda pior defesa da Série B com 25 gols. É um clube que vive uma insegurança. A gente relembra aqui, recentemente, os torcedores foram lá e apedrejaram o carro dos jogadores. A gente vê muitos atletas saindo. O Lupe falou há pouco, né? Caso do Júnior Todinho, entre outros atletas que já tem uma fama também no futebol. Enquanto o Guarani, se vencer, pode alcançar a 7ª colocação da Série B com o decorrer dos jogos. O Guarani pode alcançar no máximo a 7ª colocação, mas ele se coloca como um postulante ao G4, se põe nessa briga. E é importante essa vitória contra um adversário que não vive uma boa fase na Série B. Vem de uma boa partida contra o Criciúma, fora de casa, enfrentou uma equipe de G4, saiu na frente, marcou o seu gol muito cedo, terminou o primeiro tempo em vantagem, praticando um bom futebol. Mas o problema do Guarani tem sido a oscilação dentro dos próprios jogos, não fez um bom segundo tempo, sofreu o gol de empate. Em outras partidas contra o Londrina também acabou sofrendo ali em determinado momento do jogo. Então essa oscilação do Guarani preocupa. Para o dia de hoje, vejo Humberto Louser com a manutenção da formação contra o Criciúma, com 4 atacantes. Me agrada, é uma equipe ofensiva. Claro que não vai jogar os 4 o tempo inteiro no ataque, mas a característica é de atacante. Então você tem o Bruninho, você tem o Bruno José, tem o João Vitor e tem o Derek, a manutenção no ataque do Bugre. Então tô otimista assim para esse Guarani diante do ABC, enfrentando um adversário pela primeira vez na Arena das Dunas. É o Bugre conhecendo mais uma arena de Copa do Mundo. 21h15, só uma correção pro ouvinte. Eu disse que o Novo Horizontino havia batido o Londrina por 3-2, mas não, foi 3-0 pro Novo Horizontino. E depois o Atlético Goianiense acabou aí cedendo o empate, então conseguindo na verdade empatar. Atlético Goianiense 2, Mirassol 2, então atualizações aí das partidas que começaram às 19 horas. Daqui 15 minutinhos a bola então vai rolar para ABC e Guarani, e quem vai comandar o espetáculo é Marco Guarizo, que já está aqui ao meu lado e vai falar um pouco da expectativa para esse jogo de logo mais. Boa noite, Guarizo. Marco Guarizo. Boa noite, Adriana Almeida, Gabi Castro, Antônio Lupe, Elton Grimaldi na mesa de som, nossos ouvintes, internautas da CBN Campinas. Expectativa de um grande jogo, a expectativa, como disse o Gabi Castro, da primeira vitória do Guarani fora de casa, e o nosso ouvinte aqui da região tem certeza que está encapotado. Se não está de blusa, como as pessoas estão aqui no estúdio, a situação vai estar um cobertor, né? Mas lá em Natal, a temperatura é 26 graus. Extremamente agradável para a prática do futebol. A bola não arde, né? Quando o jogador leva uma bolada. Então, para o Guarani, o clima não vai ser problema. A Arena das Dunas, diferentemente do Frasqueirão, não tem aquela pressão em cima dos jogadores do Guarani. Mas até pela situação do ABC neste Campeonato Brasileiro da Série B, nesse início, faltando 13 minutos aí pra bola rolar, podemos dizer que há um bom público, né? Porque a Arena das Dunas é muito grande, uma arena de Copa do Mundo, capacidade de 40 mil pessoas, e a gente vê o setor superior com muitos torcedores, vão chegando também ao setor inferior, ninguém em cima das cadeiras, né? O que é raro, infelizmente é raro, né? Mas é isso, o estádio, gramado à distância parece em boas condições, tudo conspira para que o Guarani, se colocar em prática o futebol que tem, vença a partida, Adri.
Tá legal, Guarizo. Aqui na nossa audiência, Olívia tá acompanhando aqui, Vitória também na audiência, todo mundo tá acompanhando Guarani e ABC. Um abraço para Olívia, para Vitória, para todos os nossos ouvintes, inclusive abrindo o nosso canal de comunicação com todos eles. Nosso WhatsApp, eu reforço para você, 991869070. Mande sua mensagem que ela será transmitida aqui. Nós também estamos pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Mande a sua mensagem por lá, nos acompanhe por lá. Veja os nossos rostinhos bonitos que vão fazer essa transmissão toda para você. Daqui a pouquinho, o jogo inteiro, na íntegra, ao vivaço aqui para você na CBN, com as escalações também. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, Esporte CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani, ABC. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas, Fábio Chaime e Heitor Esmeriz se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Enquanto a bola não rola, Guarani, ABC. Apresentação, Adriana Almeida. 21h21. Oi, Guarizo. Contrariar, viu? É, Começa a chover em Natal, temperatura cai para 24 graus. Detalhe, a previsão colocava a possibilidade de chuva de apenas 6% na capital potiguar. É, mas lá é muito mais úmido, calor danado e aí a chuva desaba. Gabi, só um pitaco sobre a situação do gramado, campo mais molhado, um clima mais úmido. Isso favorece o Guarani ou é independente? Eu acho que favorece, só que tem que ter atenção redobrada, porque é um gramado muito melhor do que o Frasqueirão, que está passando por reformas. Então, a bola corre um pouquinho mais rápido, campo um pouco molhado, né? Caiu uma chuva há pouco tempo, então só ter essa atenção, mas favorece aquela equipe que quer ter um jogo mais direto, um jogo mais objetivo, então o toque de bola do Guarani pode favorecer sim esse jogo. Daqui a pouquinho a bola vai rolar e antes da bola rolar, a tradicional pergunta, Antônio Lupe, Guarani e ABC estão escalados? Dri, o Guarani tá pronto e escalado pelo Humberto Louser e o ABC pelo ex-treinador do Bugre, Alan Al, que tenta mais um milagre na carreira.
Se as equipes estão escaladas, o trio de arbitragem está definido, então vamos às escalações do jogo. Guarani. Pronto e escalado pelo técnico Humberto Louser. O Guarani entra em campo para enfrentar o ABC com Douglas Borges, camisa número 31 no gol. Na lateral direita com a 13, Diogo Matheus. Na zaga 3, Lucão, 34, Valber. E na lateral esquerda com a meia dúzia tem o Mike. Meio campo 5, Matheus Barbosa, 18, Matheus Bueno. E com a 27, Bruninho. No ataque, 19, João Vitor, 17, Bruno José. E com a 11, Derek, repetindo a escalação inicial do Bugre. 31, Douglas Borges, 13, Diogo Matheus, 3, Lucão, 34, Valber, meia dúzia, Mike. 5, Matheus Barbosa, 18, Matheus Bueno, 27, Bruninho, 19, João Vitor, 17, Bruno José. E com a camisa de número 11, Derek. No banco, à disposição de Louser, 22, Álvaro, 9, Bruno Mendes, 14, Ivan Alvarinho, 20, Lucas Silva, 21, Lucas Araújo, 23, Wenderson, 29, Isaac, 30, Ian. E com a 33, Kaique. ABC Clube do Povo. ABC. Campeão das multidões. O ABC está pronto e escalado pelo técnico Alan Al para enfrentar o Guarani com Simão, camisa número 1 no gol. Na lateral direita com a 2, Gedeilson. Na zaga 15, Afonso e 33, Genison. E na lateral esquerda com a 16, Romário. Meio campo com 28, Wallace, 8, Jean Patrick. E com a 7, Matheus Anjos. No ataque, 30, Fábio Lima, 9, Paulo Sérgio e com a 10, Tony Anderson, repetindo a escalação do mais querido. Simão, 1, 2, Gedeilson, 15, Afonso, 33, Genison e 16, Romário. 28, Wallace, 8, Jean Patrick, 7, Matheus Anjos, 30, Fábio Lima, 9, Paulo Sérgio, 10, Tony Anderson. No banco, à disposição de Alan Al, 90, Wellington, 4, Abrão, 11, o Alisson, 18, Gustavo, 19, Jonathan, 21, Ramon, 22, Jean Martin, 27, Michael Douglas, 31, Wellington, 55, Renan Bressan e com a 97, Evandro. A arbitragem do jogo. O árbitro principal é da Bahia, Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Emerson Ricardo de Almeida Andrade apita o duelo entre ABC e Guarani. O assistente de número 1 é Francisco Chaves Bezerra Júnior. Ele que é filho do seu Francisco Chaves Bezerra, do estado do Pernambuco. E a assistente 2 é Patrícia dos Reis Nascimento da Bahia. No VAR, no árbitro de vídeo, Felipe George Benetti do Rio de Janeiro. Guarani, ABC. O comentário do jogo. Gabriel Castro, agora que as equipes estão na pedra, o que dizer e o que esperar do Guarani para essa noite? Destaque, eu dei um cenário favorável para o Guarani, porque a condição do ABC no Campeonato Brasileiro da Série B é muito ruim, né? Penúltimo colocado, tem pontuação de último, saída de atletas, clima conturbado. Só que o Guarani também tem os seus problemas. O primeiro já tá no gol, porque não tem o Pegorari, pela primeira vez não começando uma partida, desde que assumiu a titularidade do Bugre. É um goleiro de confiança, vem em boa fase, salvou o Guarani em diversas partidas, estava fazendo um grande jogo contra o Criciúma, mas se lesionou. E hoje a gente tem a estreia do Douglas Borges e a gente não sabe o que esperar. É um goleiro experiente, tem 33 anos, só que durante toda essa carreira, 8 temporadas pelo Volta Redonda, fez apenas 3 jogos com a camisa do CRB, fez 2 jogos com a camisa do Remo, nem jogou no Ceará, teve uma boa temporada pelo Botafogo, mas há 3 anos. Então, assim, é um goleiro que esse ano jogou apenas 2 vezes e a última vez que ele entrou em campo foi no dia 1º de fevereiro. Então, acho que a primeira análise que a gente tem que fazer é Humberto Louser. Tá preocupado com isso? É um goleiro que não tem ritmo de jogo? Vai colocar um Guarani fortalecido no seu sistema defensivo para não tomar gol? Ou será que ele vai dar confiança pro Douglas Borges e vai partir para cima, vai querer fazer gol? Então, tô curioso para saber como que Humberto Louser
vai armar este Guarani tendo um goleiro que não tem ritmo de jogo e fazendo a sua estreia. Algo que também preocupa o Guarani, a falta de regularidade fora de casa. São 9 jogos, apenas uma vitória lá no começo contra o Ceará. Então precisa acabar, se quiser brigar pelo G4, se a gente quiser colocar, o Guarani é um postulante ao acesso, o Guarani vai brigar por esta vaga, precisa começar a ganhar fora de casa. E contra um adversário que é o penúltimo colocado, precisa sair com os 3 pontos hoje. A bola já está aparecendo no centro do gramado, os times todos, os dois em campo, posicionados, só esperando aí bater as 21h30 para começar. E por isso eu passo a bola para ele, o locutor das emoções, meu amigo Marco Guarizo, é com você. Marco Guarizo. Guarani, ABC. Obrigado, Adriana Almeida, parceira das antigas, apesar de ser jovem. Grande abraço para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Alô, Carlos Gomide, nos acompanhando em Limeira. Abraço para você também, muito obrigado pela mensagem. Times já postados para o início de jogo na Arena das Dunas. Se estivéssemos no Brinco de Ouro, neste primeiro tempo, o Guarani atacaria para o portão principal do Brinco de Ouro à direita do seu rádio e a equipe do ABC no portão do placar eletrônico. Guarizo, pois não. E eu só te desejo sorte para saber os números e quem está jogando em qual posição, porque os uniformes são bem parecidos, né? O do ABC, ele é todo lista preta e branca, o tradicional, e o Guarani tá de verde. Vocês poderiam ter aí um bom senso de uma das equipes toda de branco, né? No caso, o uniforme do ABC, ele é listrado, né? Listas verticais grossas, né? Diferente do uniforme do Botafogo, por exemplo, e o do Guarani verde. Mas é um verde escuro, então realmente não é legal, a visão não é das melhores possíveis. Guarani calções verdes, meiões brancos, apita o árbitro, rola a bola na Arena das Dunas. Guarani, ABC. Futebol Globo CBN. Aqui no Futebol Globo CBN você não perde nenhum detalhe. Guarani, camisa verde, calção verde, meiões brancos. A equipe do ABC, camisa listrada, calções brancos, meiões pretos, uniformes muito parecidos, mas dentro de campo dá para enxergar melhor. O Guarani tenta sair jogando no começo com o Mike voltando com o Lucão ainda no campo de defesa. Vira o jogo na direita para o domínio do Valber, que faz o domínio, espera a passagem de alguém, marca meia pressão a equipe do ABC, domina o Lucão pelo lado esquerdo, volta no Valber, chega a pressão do Paulo Sérgio para cima dele, ele volta para a primeira participação do goleiro Douglas Borges com a camisa do Bugre. Do lado esquerdo sai jogando com o Lucão, aperta a marcação, faz a pressão, Matheus Bueno gira, consegue o toque na esquerda pro Mike, tenta o lançamento, a bola bate ali no Jean Patrick, que estava fazendo a pressão para cima do jogador do Bugre. O arremesso lateral favorece a equipe do Guarani pelo lado esquerdo, ainda no campo de defesa, se apresenta para receber o Matheus Bueno, toca meio na fogueira, mesmo assim consegue arrumar o Mike, volta o jogo, a equipe do Guarani, tentativa de jogada, ficou no meio, Derek fez o lançamento na ponta direita, entrada da área, busca Bruno José, aposta a corrida com o Romário, domina Bruno José, tá perto da linha de fundo, volta o jogo um pouquinho mais atrás pro Diogo Matheus, devolve pro Bruno José, rolou no meio, na entrada da área, ficou sem espaço para fazer o passe, o Bruninho tocou no Bruno José, calibrou o cruzamento dentro da área, corta a zaga do ABC com o Romário de cabeça, fica com rebote Matheus Bueno, mas a arbitragem para o jogo, marcando o toque de mão do jogador do Guarani, na tentativa de chegar ao ataque. Lupe. A bola sobrou pro Matheus Bueno, que pega bem de fora da área, só que o jogador do Bugre dominou a bola com o braço na frente do árbitro. Infração marcada, bola pro ABC no campo de defesa, 0-0, comecinho de jogo na bela Arena das Dunas. Belíssima Arena das Dunas, sai jogando no campo de defesa a equipe do ABC, toque curtinho com o Genilson. Genilson fica com ela, faz o domínio pelo lado direito, fica com ela tentando jogar o time do ABC. O próprio Gedeilson faz o toque na frente. Quem vem buscar jogo é o Fábio Lima, volta o jogo, recomeça no campo defensivo a equipe do ABC. Tocando curtinho a bola. Do lado esquerdo quem recebe é o Romário, que tem passagem pelo Guarani, tá marcado pelo Bruno José. Volta lá atrás com o goleiro Simão, sem pressa o time do ABC, sem aquela pressão no início de jogo.
E o Guarani também observa a distância. Vão se poupando os jogadores. Me dá a impressão que já parou de chover lá em Natal. O Antônio Lupe vai confirmar pra gente daqui a pouco. Não vai confirmar, não. Vem a tentativa do Matheus Anjos, ex-Guarani. Tentativa de jogada, carrinho pra cima dele, rouba a bola ao Bugre. Bruno José pela ponta direita, já no campo de ataque, prefere recuar. Começa com o Diogo Matheus, que deixa com o Bueno. Matheus Bueno no círculo central, abre o jogo na esquerda pra chegada do Mike. Tá pedindo mais na frente o João Vitor. Fez o drible, volta o jogo, recomeça de novo com o Mike. Mike lá atrás, o Valber é o último homem para sair jogando para o time do Guarani. Já atravessa de novo a linha que divide o campo pelo lado direito. O Bruno José faz a tabelinha curta com o Diogo Matheus. Tentativa de jogada, chegou a marcação para cima dele ali do camisa 10. O Tony Anderson recupera meio na fogueira. Ali o Wallace para tentar tirar essa bola. Ele chuta em cima do Diogo Matheus. Ela sai em tiro de meta, favorecendo a equipe do ABC. Você, ouvinte, internauta da CBN, participa com a gente mandando sua mensagem aqui pelo WhatsApp, que é o 19991869070. Você também pode participar pelo youtube.com/CBN Campinas. Alô, Roger Augusto. Alô, Emerson Santana. Grande abraço para vocês sintonizados com a gente aqui na CBN. Obrigado pela preferência. Salvione. Tá aí também? Também presente já. Grande abraço pro Cristiano Salvione, que não perde uma. Até quando o time dele tá jogando, ele acompanha a gente. Vem o Romário, faz o passe na ponta esquerda, tentativa pro Matheus Anjos, que volta, recupera, tenta sair jogando, fica no campo defensivo, recomeça lá atrás com o zagueiro Afonso. Abre na direita pro Gedeilson. Gedeilson tá marcado, por isso ele recomeça no campo defensivo com o Genilson. De Gedeilson para Genilson. Vai carregando o time do ABC, tentativa de ligação direta pro Tony Anderson. Tranquilo para sair com ela. Fica com a bola nas mãos o goleiro Douglas Borges. Gabi Castro, começo de jogo, por enquanto podemos dizer que os times estão se estudando, Gabi. E parecido, viu, Guarizo? Porque quando o Guarani tem a posse de bola, o ABC coloca pelo menos 5 jogadores no campo de ataque e tenta fazer esta marcação-pressão. Quando o ABC tem a bola, o Guarani da mesma maneira posiciona os seus 4 atacantes para fazer essa saída de bola, para tentar complicar. E por enquanto o sistema defensivo das duas equipes tem conseguido, né, dar conta do recado. Por isso que a gente tem 5 minutos ainda sem finalização, mas eu gosto desse posicionamento que não fica muito recuado. Você tenta ter o toque de bola, só que você precisa de um pouquinho mais de movimentação para não ficar esse jogo tão parado. Mas eu gosto dessa formatação. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 5 minutos jogados, primeiro tempo. É Série B na Arena das Dunas em Natal. ABC 0. Guarani também 0. Central da bola, Adriano Almeida. Central da bola. Os outros jogos que começaram às 9h30 da noite também no 0-0. Avaí, Sampaio Correia, Sport e Vitória da Bahia, Ceará e Vila Nova. Futebol Globo CBN. CBF botou um monte de jogo nesse horário das 9h30 da madrugada hoje, hein? Tentativa do ABC pela esquerda. Romário tem dificuldade, faz o domínio, mas consegue encontrar o Matheus Anjos. Gira pra cima do Bruno José, faz o passe pro Tony Anderson. Tentativa de tabela, recebeu pela meia esquerda na entrada da área. Vai pro toque curto, pisou na bola o Jean Patrick. Recupera o Guarani, tenta sair no contra-ataque. Matheus Bueno encontra o Barbosa pelo lado direito. Inversão rápida de jogo, buscou o João Vitor pela ponta esquerda, já no campo de ataque. A marcação chega pra cima dele do Fábio Lima. Acompanhando ele, volta ao jogo. Bueno faz o passe para Bruninho. Na entrada da área, tentou o passe rasteiro. Matheus Barbosa briga, chega cortando por ali. Jean Patrick para a equipe do ABC. Busca o contra-ataque na velocidade. Lançamento para a corrida do Fábio Lima. Bola forte, forte, forte demais. Ela sai apenas em arremesso lateral, favorecendo a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Recomeçando lá perto da área, agora dentro da própria área, o time do Guarani com o goleiro Douglas Borges. Douglas faz o passe curtinho pro Valber, ainda dentro da área. Dessa vez a pressão do ABC não vem, por isso o Valber carrega a bola do jeito que quer. Volta curtinho ali com o goleiro Douglas Borges. Douglas pisa na bola, volta de novo do lado direito. O time do Guarani
Guarani não se movimenta muito, por isso o Valber segura. Ainda no campo de defesa, prepara um lançamento, vê agora o Paulo Sérgio fechando na pressão, por isso ele volta para o goleiro Douglas Borges, fica jogando um bobinho ali no campo de defesa, dentro da própria área, a equipe do Bugre. Recebe Mike pela lateral esquerda, a marcação já chega para cima dele, ele volta o jogo com o Lucão. Lucão tá marcado, volta na direita pro Valber. Guarani vai tocando para lá, tocando para cá, com pouca criatividade nesse início de jogo. Domínio do Diogo Matheus, faz o passe na meia direita pro Barbosa, tenta esticar, erra o passe, recupera Jean Patrick, faz o passe na esquerda para Matheus Anjos, tentou a devolução, acabou errando melhor pro Guarani, mas perdeu a bola o Bugre mesmo assim. Bruninho recupera dentro do círculo central, abre na esquerda pro João Vitor, domina, encara a marcação do Gedeilson, pedala, volta o jogo com o Mike pela intermediária na esquerda, faz o passe curtinho ali no meio pro Bueno, que abre o jogo na direita pro Diogo Matheus. Diogo Matheus abriu para Bruno José, tentativa de jogada para cima do Romário, segue o jogo tudo normal segundo a arbitragem. Paulo Sérgio faz o domínio para a equipe do ABC, já disparou na direita o Fábio Lima, ele preferiu recolher, fazer a finta curtinha, toca pro Gedeilson, ainda na intermediária pela direita, devolve pro Paulo Sérgio, recomeça tudo lá atrás com o Genilson, que é ex-jogador do Guarani também, viu? Outro zagueiro que passou aqui pelo Bugre, vai tocando curtinho, agora o Bobinho fica do lado do ABC, tentativa de jogada pela ponta direita, vai tentar o passe curtinho ali, vai o Fábio Lima, faz o drible para cima da marcação, volta um pouquinho mais atrás, Genilson fica com ela no círculo central pela esquerda, abre o jogo com o Romário, Bruno José chega na meia pressão, ele prepara, calibra o passe, toca no Matheus Anjos, tenta girar, devolveu no Romário, deu certo a jogada, buscou a linha de fundo, Valber chega rasgando o que tem pela frente ali, o último toque é no Romário, por isso o arremesso lateral favorece a equipe do Guarani. 9 minutos passados desse primeiro tempo, tudo igual na Arena das Dunas. Guarizô. Sim, Lupe. Detalhe importante que o Humberto Louser chamou o Bruno José para conversar com ele. Nessa bola que foi tirada pelo Valber, a bola pegou por último no Romário. O Louser aproveitou que a bola não foi recolocada rápida em jogo e bateu uma caixa. Trocou uma ideia ali com o Bruno José, atacante do Bugre. Vamos lá, vai lá, Gabi. Provavelmente é porque o Romário tá atacando bastante junto com o Matheus Anjos, e quem é responsável para fazer esta marcação é o Bruno José, e a gente sabe que ele volta bastante para marcar, que ele tem esse objetivo também na partida, né? Não é só ofensivamente. Então deve ter chamado a atenção para essa tabelinha, o ABC atacando bastante pelo lado esquerdo nesse começo de jogo. E o Guarani vai tocando bola lá no campo defensivo ainda, por isso você ouviu o toque de tempo do Futebol CBN. Você confere agora com a gente tempo e placar de jogo. 10 minutos passados, primeiro tempo é Série B em Natal. ABC 0. Guarani também 0. Central da bola, Adriano Almeida. Central da bola. Oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na estreia do técnico Bruno Lage, o Botafogo empatou com o Patronato da Argentina por 1-1. Como havia vencido o primeiro jogo por 2-0 fora de casa, o Fogão agora está nas quartas de final da Sul-Americana. Vai encarar o Guarani do Paraguai. Aqui o ABC no campo de ataque pela meia esquerda, o domínio do Paulo Sérgio, tem a marcação do Matheus Bueno pra cima dele, continua prendendo bola, cruza rasteiro pra dentro da área, Tony Anderson tenta o giro, volta o jogo um pouquinho mais atrás com o Romário, mas ainda rodeando a área do Bugre, dominou Matheus Anjos, faz a inversão do lado direito pra chegada do Gedeilson, dominou Gedeilson, marcado pelo João Vitor, deu seta ali na frente o Bruno, o Fábio, mas ele preferiu voltar a jogada, toca curtinho a equipe do ABC, todo ele no campo de ataque, toque, tentativa do Genilson pro Romário, a bola bate no Bruno José, ela volta de novo a posse com a equipe do ABC, vai tocando bola pelo lado direito, agora a tentativa do Gedeilson na tabela curtinha com o Wallace, voltou pro Wallace, tá marcado pela meia direita, passou o Genilson pedindo bola, não conseguiu dominar o zagueiro, mas o Romário tava ali para fazer o domínio pela meia esquerda, tá pedindo o Matheus Anjos, aberto pela ponta, bola para ele, volta no meio pro Wallace, marcado, o Derek vem ajudar a defesa do Guarani, por isso o ABC gira a bola para um lado, para o outro, agora vem na direita, domínio difícil do Gedeilson, ele consegue voltar, recomeçar lá atrás com o zagueiro Afonso. Afonso faz o passe, pois não, Antônio Lupe? Só para destacar que a torcida joga junto com o ABC, mesmo a equipe vice-lanterna da competição,
a torcida apoia, incentiva, tenta ajudar a equipe potiguara a sair dessa parte incômoda da tabela no duelo contra o Guarani. O estádio é grande, mas é barulhento também. Aquela acústica de Copa do Mundo do bom público da torcida do ABC na Arena das Dunas. Vai tocando bola o Guarani no campo de defesa. Fica com ela o Diogo Matheus, faz o domínio. Tem marcação pra cima dele, ele recomeça lá atrás com o Valber. Muita tranquilidade, o Guarani, pouca velocidade para sair jogando nesse início de jogo. Lucão pede a passagem ali do Bruninho, mas quem aparece para receber é o Mike. Limpa o lance, toca pro Bruninho, rolou pro Bueno, esticou na esquerda, buscou o Mike. Teve que cortar a bola para dentro, voltou para João Vitor. O Guarani trabalha do lado esquerdo do campo de ataque, mas o time do ABC fica na marcação. Por isso o Valber recomeça tudo dentro do círculo central. Pela direita, domínio do Diogo Matheus, faz o passe pro Bruno José, que vai tocando atrás. Vai para lá, vai pra cá. Gabi Castro, eu te chamei com 4 minutos de jogo, já estamos com 3, já eu te chamo de novo. O Guarani vai tentar o ataque, cruzamento do Mike pro Derek de cabeça, a bola vai direto pra fora, apenas tiro de meta favorecendo o ABC. Os times continuam se estudando, hein, Gabi? No primeiro cruzamento do Guarani, então qual que é o panorama que a gente tem de jogo? 13 minutos, até então o Guarani consegue ficar com essa posse de bola, mas é uma posse de bola entre os zagueiros e entre os laterais. Meio campo do Guarani não participa do jogo, tô sentindo falta do Matheus Bueno para poder dar essa enfiada de bola, ora pro Bruninho, ora pro João Vitor. O Guarani atacando bastante pelo lado esquerdo e poucas finalizações, né? Esse de cabeça do Derek foi só a primeira tentativa. Então o Guarani precisa imprimir um ritmo maior. Ter a posse de bola é algo positivo, mas tem que saber o que fazer com ela. Exatamente, vamos chegando à marca de 14 minutos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Vai tentando sair jogando o Guarani, o Matheus Bueno abre os braços porque ninguém aparece. Dá tempo até de ler mensagem, Adriano Almeida. Mensagens que vem chegando pelo YouTube da CBN Campinas, mas eu te convido também a participar pelo WhatsApp, 991869070. No YouTube, João Silva. Boa noite, amigos da CBN Campinas. Aqui é João Silva de Hortolândia. Boa transmissão e muito sucesso. Obrigada, João. Ô, Guarizo, o Cristiano Salvione pergunta pra você. Guarizo tá de meias de lã? Ai, ai, ai. Olha, com esses times aqui teria que usar aqueles... Como é que é? Aquelas térmicas, né? Mas a gente tem. Alocha! Né? Tomara que o time ajude. Olha, Salvione, eu tô de meia de lã porque tá frio pra dedéu hoje, viu? E espero que ajude. É isso aí. O toque do Futebol CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo é Série B na Arena das Dunas. ABC 0 para o ABC. Guarani 0 para o Bugre, Adriano Almeida. Central da Bola. Mais cedo, também pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Novo Horizontino bateu o Londrina por 3-0. E o Atlético Goianiense empatou com o Mirassol em 2-2. Marco Guarizo. Vamos com tudo, e quem tenta vir agora é o Bugre. Domínio do Matheus Bueno pela ponta direita, rodeando a área, tocou curtinho pro Bruno José na ponta, encontrou Matheus Barbosa, fez a tabela, Bruninho girou, se livrou do zagueiro, rolou na esquerda pro Mike, não tinha condições de bater porque a marcação chegou em cima dele, por isso recebe de volta o Mike do João Vitor, recomeça um pouquinho mais atrás, até o Lucão vem ajudar o time do Guarani no ataque. 16 minutos jogados nesse primeiro tempo, tudo igual, nenhuma finalização, só uma do Derek de cabeça totalmente torta. Vem o Bugre, tentativa de lançamento pro Mike pela ponta esquerda, conseguiu o cruzamento, Derek de cabeça, a bola vai sobrar na direita pro Bruno José, cruzou rasteiro, tira Genilson, a bola bate na cabeça do Romário, volta pro Guarani ainda no campo de ataque, o domínio do Diogo Matheus, faz o passe curtinho pro Bueno, recebe de volta, limpa o lance, pedala pra cima do Paulo Sérgio, toca curtinho com o Bueno pelo lado direito, Matheus Bueno, volta para o Diogo Matheus, que rola na esquerda pro Lucão, armando o time, o Lucão faz o passe para João Vitor, tá de costas, já aquela velocidade do Guarani para chegar próxima da área do time do ABC foi diminuída essa velocidade. Matheus Bueno faz o passe pro Bruninho na entrada da área, limpou o lance, tem espaço, bateu para fora! Na primeira finalização de mais perigo, o Bruninho com muita categoria abriu para a perna direita
porém perigo entre aspas, porque ela fez uma curva para fora, Lupe. Mas vale a tentativa. O Bruninho, que é o artilheiro do Guarani na temporada com 7 gols, ele limpou a marcação, saiu do pé esquerdo, trouxe pro direito e bateu uma bola cheia de curva. O Simão só ficou olhando. Pra sorte dele, ela foi pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro do ABC. O Guarizo tá virando especialista em limpar a jogada do Bruninho, né? Porque contra o Criciúma deixou no chão e agora foi muito parecido, só que foi fora da área, né? Fingiu que ia finalizar, deixou no chão e aí armou com a perna direita. Então é isso. O Guarani já imprimiu um ritmo maior nos últimos 3 minutos, toque de bola com mais velocidade, imprimiu o seu ritmo de jogo, tem mais qualidade e se tiver fôlego tem que continuar assim. Diogo Matheus agora com dificuldade para o domínio, fica o Tony Anderson pedindo lateral para a equipe do ABC, tudo normal segundo a arbitragem, o Guarani limpa o lance e sai tocando. Tem gol na rodada, central da bola da CBN informa Adriano Almeida. Na ressacada, Denilson abre o placar para o Avaí sobre o Sampaio Correia 1-0 e com esse resultado, o Avaí vai deixando a lanterna do Brasileirão da Série B nas mãos do ABC. E o Guarani pode até afundar ainda mais o time de Natal, mas por enquanto tá tudo igual lá na Arena das Dunas. Tentativa de jogada do Derek, tá marcado, recomeça com o Lucão. Só o Lucão tem espaço para armar o time, tanto que ele dá um drible curto ali para cima do Paulo Sérgio. Matheus Bueno aparece para ajudar, domina Bueno, gira para cima da marcação, mas tá muito marcado ainda dentro do círculo central, abre o jogo na direita pro Diogo Matheus. Diogo faz o passe curtinho pro Matheus Barbosa, lançamento na ponta direita, entrada da área, buscou o Bruno José de cabeça, chega cortando o Romário. O Wallace sai jogando, Tony Anderson vem buscar aqui no campo de defesa, recebe a falta do Matheus Bueno, falta favorecendo o ABC ainda no campo de defesa do lado esquerdo. É isso que a gente tem visto, os atacantes do ABC marcando e o zagueiro Lucão tentando armar o jogo, Gabi. É, uma característica do jogo, né? Porque o ABC fica com a sua linha dos 10 jogadores atrás do meio-campo e o Guarani tenta furar. O Guarani, sabe o que o Guarani pode fazer? Do jeito que o Derek tá vindo buscar a bola, vem o Bruninho, vem o João Vitor também, tenta atrair essa marcação, porque se o zagueiro não vier, o Guarani vai ter superioridade no meio-campo. Então, aproxima o Bruninho, aproxima o João Vitor. Se o zagueiro vier, abre espaço no sistema defensivo. Tenta chegar o ABC, o desvio de cabeça do Tony Anderson, Matheus Barbosa consegue fazer o conserto do lance, aí o Romário na tentativa de dominar, botou ela direto para a linha de fundo. Alô, Guilherme Leal, nosso colega do jornalismo da CBN Campinas, está nos acompanhando aqui. Obrigado, Leal, pela participação aqui com a gente. Forte abraço para você, Guilherme Leal, que amanhã estará cedinho na programação da CBN. Guarizô. Sim. E também vamos destacar a presença do torcedor do Guarani na Arena das Dunas. Muitos torcedores do Bugre comparecendo, dando aquele apoio mesmo ao partido acontecendo fora de casa. É longe, hein? Não é barato para ir para lá, não. O toque do futebol CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 20 minutos e 30 jogados, primeiro tempo é Série B na Arena das Dunas em Natal. ABC 0. Guarani também 0, Adriano Almeida. Central da Bola. Também pelo Brasileiro da Série B, jogos que começaram às 9h30 da noite. Ceará e Vila Nova 0-0, Sport Recife 0, Vitória 0 e o Avaí vai batendo o Sampaio Correia por 1-0. Futebol, vamos CBN. E o capitão Romário foi lá reclamar com o juiz, porque no chute do Alisson de fora da área, Lupe, o goleiro Douglas Borges espalmou, depois saiu jogando limpo o Matheus Barbosa e ficou reclamando de uma simulação ali, mas o Romário que deu uma pancada nele ainda teve a cara de pau de reclamar com o juiz. Deu um carrinho, né, nas pernas do Diogo Matheus, a falta depois da primeira defesa, literalmente da primeira defesa de Douglas Borges com a camisa do Guarani. A bola de segurança espalmou para o lado e na sequência a falta em cima do lateral do Bugre, falta já cobrada 0-0. E o Guarani no campo de defesa tentando sair para o jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Fica com a bola Jean Patrick pela meia esquerda para o time do ABC, tentou o passe para o Matheus Anjos, o passe foi direto para fora, lateral favorece a equipe do Guarani pelo lado direito, apesar de estarmos na metade do primeiro tempo, não tem muita pressa o Bugre não para a cobrança do Diogo Matheus.
vai esperando a bola também, mas por que o Gandula vai sumir? O jogo tá 0-0, vai pra cobrança e ainda pede calma. O jogador da equipe do Guarani, que é o Diogo Matheus, agora faz o passe pro Matheus Bueno, ele pingou, tentou fazer o giro em cima do Matheus Anjos, acabou roubando a bola, o Anjos para a equipe do ABC. Volta o jogo com o Genilson, marcado pelo Derek, ele consegue chutar a bola em cima do camisa 11 do Bugre, ela sai em lateral, favorecendo o ABC na lateral esquerda, ainda no campo de defesa. Vai o Romário para cobrança e voa copinho d'água para tudo que é lado ali perto do banco do ABC. Toque pro Tony Anderson, tentou fazer o passe de peito, buscou a tabela com o Paulo Sérgio, rouba o Bruninho, toca pro Matheus Bueno, sai jogando com o Guarani, acelera pela meia esquerda o João Vitor, tem 2 na marcação dele, vai levando pra linha de fundo, tentou o drible no meio das pernas do Gedeilson, chegou cortando o lateral da equipe do ABC, que faz o passe curtinho ali pra saída do Wallace. O Wallace domina, sai jogando para o ABC, pede bola pelo lado esquerdo, Matheus Anjos, mas a marcação do Bueno chega pra cima dele, Genilson tá apertado, fez um bom passe no meio agora para sair jogando com o Wallace. Quando o Paulo Sérgio tentou fazer o giro, não perdeu viagem o Valber e cometeu a falta, Lupe. E o Valber tem que tomar cuidado porque ele está pendurado. Na verdade, são muitos jogadores do Bugre pendurados. Valber, Mike, Matheus Barbosa, João Vitor e Bruno José dos titulares. No banco, Bruno Mendes e Isaac. Vem jogando pelo lado esquerdo a equipe do ABC, recebe o Romário, fica com ela na lateral esquerda, faz o passe com o Matheus Anjos, que está jogando aberto, chega a marcação do Bruno José, a bola sobra para o Wallace, que recomeça lá no campo de defesa com o Genilson. Zagueiro Genilson domina, tem espaço, busca a inversão de jogo, o passe foi lá para o sorveteiro na arquibancada do estádio da Arena das Dunas, não é isso, Lupe? Na onde está apenas o sorveteiro e mais ninguém. Inclusive, ele deve ter pouca rotatividade no seu produto, né, Guarizo? Tem que ir pro lado de lá, onde tem mais gente. Será que é fácil ter os acessos ali na Arena das Dunas? É só subir aquela escada lateral ali, ó. Ah, tá certo. E o passe errado do time do Guarani, a bola vai ficar limpa pro Genilson, pro zagueiro, lá perto da linha de fundo do lado esquerdo para sair jogando com o time. Pois não, Lupe? E uma informação, a gente não tem ainda a confirmação oficial do Guarani, mas o Neilton não está nem no banco de reservas. A informação é que o Guarani chamou o atleta para rescindir o contrato que tinha validade até o final de 2023, até para aliviar a folha mensal do Guarani e buscar outros atletas na janela de transferência. Mas Neilton praticamente fora dos planos do Bugre para a sequência da Série B. Mais um time que o Neilton não fica, hein? Vamos chegando à marca de 25, já a gente gira o placar porque vem tocando bola pelo lado direito, o Tony Anderson pro ABC, fez o passe pro Paulo Sérgio, tentou acelerar, na dividida com ele bem demais o Lucão para fazer o corte. Matheus Bueno gira, é muito bom jogador o Matheus Bueno, tanto que ele é parado com falta ali pelo Fábio Lima, do lado direito da defesa do time do ABC. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 25:20 passados, primeiro tempo, é Série B em Natal. ABC 0. Guarani também 0. Adriano Almeida. Central da Bola. Final de primeiro tempo na Argentina e o São Lourenço vai batendo o Independiente de Medellín por 1-0. Primeiro jogo também 1-0 para o São Lourenço. Com estes resultados, a equipe da Argentina será adversária do São Paulo nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Futebol Globo CBN. E o Guarani tem lateral no campo defensivo, um jogo que fica nas intermediárias, poucas finalizações até aqui na partida. Tenta o domínio pela direita o Fábio Lima, recebe a falta, a carga do Mike pra cima dele, fica sentindo camisa 30, a falta é ali perto da linha lateral, mas é pra jogar dentro da área, hein, Lupe? E o Matheus Bueno fez aquela careta de que realmente pegou, né? Fez a falta em cima do camisa número 30 do ABC. O Fábio Lima, falta lá pelo lado direito. É bola na área aqui, é bola que vai ser alçada na área do Guarani. Quem tá por ali é o Matheus Anjos, camisa número 7, que já passou pelo Bugre e também já passou pela Ponte aqui em Campinas. E é nascido em Campinas, né? O Matheus Anjos. E pelo Botafogo de Ribeirão fez um golaço contra o Guarani na volta da pandemia, né? Lá em São Bernardo do Campo. Isso, exatamente. Tem lateral, tem falta, perdão, a equipe do ABC. 2 jogadores na bola, o Tony Anderson tá ali, o Matheus Anjos também
Bateria antiaérea do Bugre formada na entrada da área, bateu direto pro desvio do Paulo Sérgio, sai Douglas, espalma, a bola tira da área. Vai voltar pro Romário, mas o árbitro para o jogo porque está sentindo, aliás, estão sentindo tanto o Douglas Borges quanto o zagueiro Afonso, Lupe. Na saída do Douglas Borges para rebater a bola, ele acabou se chocando com o camisa número 15, o Afonso, dentro ali da grande área. Os dois ficaram caídos, por isso o jogo está parado. Preocupação com o goleiro do Bugre, que hoje faz sua estreia. Foi contratado semana passada, inscrito e hoje titular com a lesão do Pegorari, lesão na coxa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. O doutor Antônio Lupe está me passando aqui no ponto eletrônico algumas dores que estariam sentindo os atletas que se chocaram ali. Aliás, brincadeira à parte, o choque foi forte, hein? O choque foi muito forte, né? O jogador do ABC, o Afonso, atinge a região da barriga ali do Douglas Borges, região ali do intestino delgado, pâncreas, todo o sistema digestivo. Vai, Gabi Castro, comenta esses 28 minutos de jogo até agora, 0-0, Gabi. O Guarani ele mantém mais posse de bola, 56%. O problema é a movimentação, é a velocidade que o Guarani imprime para o jogo, né? Você ter a posse de bola pode ser positivo fora de casa, mas o que fazer com essa posse de bola? Então, a partir do momento que a gente tem essa maior parte entre o Lucão, entre o Valber, troca pro Mike, devolve pros zagueiros do Guarani. Sinto falta do meio-campo do Guarani, os atacantes retornarem para buscar essa bola. E aí é o que eu falei, você tem duas alternativas. Bruno José vem de um lado, João Vitor vem do outro, recua. Se os dois laterais vierem juntos, ótimo, se abrir um espaço lá na zaga, e aí você já faz esse lançamento nesse espaço que não tem ninguém e aposta a velocidade. Se os zagueiros e os laterais do ABC não acompanharem, tudo bem, você tem uma superioridade técnica e você vem com essa posse de bola com os seus jogadores. O que não dá é ficar esse toque de bola nessa velocidade entre os zagueiros. Aí a gente vai continuar com esse 0-0. 29 minutos e o Simão não fez uma defesa até agora. E o ABC tenta chegar para o campo de ataque de novo. Na intermediária, pela direita, o domínio é do Wallace. Fez o passe, o Tony Anderson, na verdade, limpou o lance. Pela direita, o Gedeilson chega a marcação para cima dele, mas está esperto no rebote para continuar no campo de ataque. O Jean Patrick. Do lado esquerdo, o zagueiro Genilson. Todos os 10 atacantes, todos os 10 jogadores de linha da equipe do ABC no campo de ataque. Recebe o Afonso, já recuperado da pancada. Faz o passe na meia direita para o Tony Anderson. Inverteu o lado, tentativa de cruzamento, chega Lucão fazendo corte pro time do Guarani, vai sobrar pro Afonso, marcado pelo Derek, tem contra-ataque, o Derek, 2 contra 1, leva pra linha de fundo, o Derek invadiu a área, bateu pra fora! Ele foi esperto para roubar a bola, mas ninguém se aproximou, Lupe. Ele teve que levar para a linha de fundo, bateu de canhota, a bola ainda passou perto da trave direita. Melhor chance do Guarani no jogo até agora, Antônio Lupe. Bela recuperação do Derek, puxou o contra-ataque. Ele olhou para o lado uma, olhou para o lado duas, não viu ninguém de verde. Abaixou a cabeça e bateu de perna esquerda, por cima da meta do Simão. Se ele olha a terceira vez, ele ia observar o Bruno José livre, leve e solto. Poderia ter rolado para o camisa número 17 e fazer o gol. Resolveu chutar a primeira finalização mais perigosa do Guarani na partida. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Vamos atingindo a marca de 31 minutos do primeiro tempo. É Série B na Arena das Dunas. ABC 0. Guarani também 0, mas vem chegando o cruzamento rasteiro do Diogo Matheus. Chega cortando do jeito que dá o Wallace, mas está marcado ainda para a equipe do ABC. Ali pertinho da bandeira de escanteio, o Genilson sai tocando curto ao estilo Fernando Diniz. A equipe do ABC consegue se livrar do lance, mas o Guarani recupera. Tentativa do Derek na entrada da área, dominou, girou, bateu, roupa, o goleiro segura, Simão. A primeira defesa do goleiro do ABC completando o giro, Adriano Almeida. Central da Bola. Começa amanhã a Copa do Mundo de Futebol Feminina, com a estreia Nova Zelândia e Noruega, às 4 horas da manhã. A Austrália, dona da casa, também joga amanhã, às 7 da manhã, contra a Irlanda. Amanhã também pra gente, só que já vai ser sexta.
Lá na Austrália, a Nigéria enfrenta o Canadá. O Brasil, da seleção brasileira e a última Copa do Mundo de Marta, estreia segunda-feira, às 8 da manhã, contra o Panamá. Futebol Globo CBN. A Adri, que é uma ótima jogadora de futebol, já colocou o despertador para as 3h50 da manhã para assistir Nova Zelândia e Japão, né, Adri? Nem vou dormir, né? Porque chega em casa até comer uma coisinha, não sei o que, aí 3 horas já emenda, né? E aí trabalha direto também. Isso aí, vambora. Tranquilo. Essa é a Adriana Almeida. 32h30, primeiro tempo 0-0 na Arena das Dunas em Natal. Matheus Anjos vem buscar jogo lá no campo de defesa, vai tentando abrir a defesa do Guarani, o time do ABC. Oi, Gabi Castro, você chamou? Vamos lá. Você viu a importância da finalização? Primeiro chute no gol do Simão e ele já bateu roupa, teve que fazer a defesa em 2 tempos. É importante esse chute de fora da área, o João Vitor tem esse chute, o Bruninho tem esse chute, o Guarani precisa fazer isso mais na partida, demorou muito para fazer. A primeira vez que acertou o gol, o Simão já quase entregou. É a fase do time do ABC aqui nesse momento, como informou Adriana Almeida, está indo para a lanterna com a vitória parcial do Avaí. Vai tocando bola o ABC, vai ficando com a posse, atravessa a linha que divide o campo pela esquerda do Genilson, como todo mundo está marcado, ele vai carregando a bola, faz o toque pro Romário que não consegue passar, devolve no Genilson, busca a jogada, tabela do Matheus Anjos com o Romário, chegou bem o Barbosa para fazer o corte, mas recupera Jean Patrick, vem trazendo o ABC, corta para trás, Romário vira o jogo, Mike de cabeça faz o corte pro Guarani, é chance de acelerar no contra-ataque com João Vitor, 2 em cima dele, já tá pela ponta esquerda, passou do primeiro, passou do segundo e levou o rapa, não. O árbitro disse que não, Antônio Lupe, que se jogou, o João Vitor deu apenas lateral para o ABC. Com muita segurança ele fez a marcação apenas do arremesso lateral, mas o que chama atenção é a distância do árbitro do lance. Bola a favor da equipe do ABC que segue no ataque. Que vem pela direita, a tentativa do Fábio Lima, faz o domínio, o Tony Anderson que está invertido agora, eles começaram um de cada lado e inverteram, o Tony Anderson está trabalhando de canhota lá pela direita, faz o passe para o Matheus Anjos, volta o jogo para o Genilson, vira armador, o zagueiro Wallace aparece pela meia esquerda, marcado pelo Bruno José, domina, dá seta para todo mundo ali, só encontra o Gedeilson sozinho na meia direita, dominou, Gedeilson fez o passe na ponta para o Tony Anderson, voltou para o Gedeilson, vai tocando bola o time do ABC, o Guarani com os 10 jogadores de linha no campo de defesa, mais o goleiro Douglas. Recebe Romário pela meia esquerda. Bruno José faz o cerco, ele tenta o drible, faz o passe na frente. Paulo Sérgio apostou corrida, ganhou do Valber, levou para a linha de fundo, tá perto da linha de escanteio, da bandeira de escanteio. Caiu, pediu falta, o árbitro manda seguir. O Matheus Anjos recebe pela ponta esquerda, na linha de fundo, faz o drible para cima do Bruno José, volta o jogo pro Romário. Romário fica sem espaço, toca para trás, recomeçando com o zagueirão Genilson, arriscou de longe. Foi direto pela linha de fundo, rasteira sem nenhum perigo. Apenas tiro de meta para o Bugre. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 35 passados. Primeiro tempo é Série B em Natal. ABC 0. Guarani. Também 0. Adriana Almeida. Central da Bola. A cidade de Auckland, na Nova Zelândia, foi palco de um tiroteio horas antes da abertura da Copa do Mundo Feminina. A gente lembra que a Nova Zelândia enfrenta a Noruega. Daqui a pouco, às 4 horas da manhã, o ato aconteceu às 7h20 da manhã, horário local. 2 pessoas morreram e o autor dos disparos também, um homem de 24 anos que estava com tornozeleira eletrônica. Tá cada vez mais maluco. 36 primeiro tempo, vai tocando bola de novo o time do ABC, atravessa a linha que divide o campo, na esquerda o passe pro Romário, domina, tá marcado, volta, recomeça com o Afonso, dá pra gente ficar batendo o papo aqui, o time do ABC fica jogando ainda na defesa, agora o Jean Patrick tenta o passe pro Gedeilson, deu seta por ali o Tony Anderson, mas estava marcado, por isso recomeçou o jogo na meia direita com o Jean Patrick, que deixa com o Afonso, time do Guarani fechadinho nesse momento, Genilson toca curto pro Afonso, vai brincando de bobinho agora o time do ABC, mas lá ainda na intermediária.
Gedeilson tá marcado, recomeça com Afonso, dá pra narrar até em ritmo de TV, pela velocidade do jogo. Agora sim, Paulo Sérgio mata no peito, chega a marcação do Diogo Matheus pra cima dele na entrada da área pra fazer o corte. Douglas Borges, o goleiro, fica com ela, sai jogando curtinho do lado esquerdo com o Lucão. Lucão faz o passe pro Mike, tem que jogar de costas, por isso recomeça com o Lucão, vai ter que despachar, dá um balão pra frente, bate de cabeça o Afonso, volta a posse pro ABC. Matheus Bueno de cabeça também consegue um bom domínio, o João Vitor na meia esquerda ainda no campo de defesa. Passe do Bruninho, o Bruninho tá lá atrás para começar a jogada, recomeça com o Lucão. Vai tocando bola para lá e para cá o Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Olha, quem tiver com as estatísticas depois vai ver que os acertos de passe dos dois times são muitos, mas porque é só passe curto. A armação de jogada quase não tem. Agora uma esticada do Matheus Bueno na direita pro Bruno José, recebeu na ponta, levou pra linha de fundo, ergueu na área, a bola passa por todo mundo, mas o João Vitor vai ficar com rebote na esquerda. Dominou João Vitor, encarou a marcação, levou pra linha de fundo, cruzou rasteiro, Afonso desvia, a bola tá viva na entrada da área. Vai pro domínio, Matheus Barbosa, ela bate no Romário, sai pra linha de fundo. Escanteio para o time do Guarani, tá todo mundo tão compacto que a bola passou por todo mundo, o lance continuou, Lupe. Muita reclamação dos jogadores do Guarani, porque na origem da jogada, a bola foi afastada pelo jogador do ABC e os jogadores do Bugre pediram um toque no braço. É claro que tem o VAR, tem o árbitro de vídeo e o lance será revisado. Toque do camisa 15, o Afonso. Sei não, hein? Pode dar o pênalti, viu? Gabi Castro que fala aí. Pra mim, sinceramente, o que eu vi na imagem não aconteceu nada. Mas pra mim, ó, ele tenta dar de cabeça, a bola acaba batendo no braço dele. O braço dele tá levantado. Então acho que é isso que o VAR deve estar analisando e o árbitro também. Mas eu já peguei uma leitura labial do árbitro que ele toca de cabeça e a bola resvala na mão. Pelo menos foi isso que ele falou com o Bruno José. Mas o VAR tá em ação e não foi nada. Já mandou seguir. Cobrança de escanteio do Guarani pelo lado direito. Diogo Matheus vai para cobrança. Força aérea do Bugre dentro da área. Diogo Matheus combinou a jogada, jogou lá dentro no segundo pau. Sobe para cortar por ali o Afonso. Vai sobrar para o Bruno José na entrada da área. Tira de vez a zaga do ABC. Sobrou para o último homem, que era o Matheus Bueno. Fez o passe na direita para um bom domínio do Diogo Matheus. Vai levando para a ponta. Tentou o passe para o Barbosa. Chega roubando por ali o Wallace para a equipe do ABC. Recebe agora sim o Wallace. Faz o toque curtinho para o Matheus Anjos. Era o Tony Anderson que estava naquela bola. Matheus Anjos gira, cai, pede a falta, prende a bola no meio das pernas. A arbitragem, de tanto que ele reclamou, acabou dando a falta. Já cobrada, o ABC tenta acelerar um pouquinho o jogo, mas os jogadores não têm tanta velocidade assim. Gedeilson faz o domínio, vai levando para cima da marcação do João Vitor, volta, recomeça com o Afonso, já voltou tudo para aquele clima de segunda marcha. O time do ABC, lançamento do Romário, buscando na entrada da área, o Paulo Sérgio fez o passe para o Matheus Anjos, dominou Matheus Anjos, ficou levando a bola para trás, inverteu o jogo para Gedeilson, dominou, marcado pelo João Vitor, leva para perto da ponta, faz a tabela, tentativa de passe, errou por ali o Wallace, por isso sai para o contra-ataque o Guarani com o Bruninho, belo drible do Bruninho, clareia o lance, passa na direita, o Bruno José recebe perto da área, vai para cima, tocou de volta para o Bruninho, centrou na área, rasteiro, chegou cortando o Jean Patrick. Do jeito que dava, o volantão da equipe do ABC deu um bico na bola. O Fábio Lima vem tentar o domínio, mas faz o passe errado para o Valber, que volta para o goleiro Douglas Borges. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 40 minutos e meio, primeiro tempo jogados, é Série B na Arena das Dunas. ABC 0. Guarani também 0. Central da Bola. O líder do Brasileiro da Série B está em campo nesse momento e vai empatando sem gols com o Ceará. O Sport Recife também no G4, também empata sem gols com outro aspirante ao G4, o Vitória, que nesse momento está na 5ª colocação. Futebol Globo CBN. Antônio Lupe, confere uma informação para mim, você que já cobriu a Série B por rádios de diferentes locais. O ABC, o mascote é o elefante, é isso? É o elefante, o mais querido. Vai você, Guarizô. Então é o elefante jogando contra o Bugre. Vai também o goleiro Douglas Borges para tirar essa bola de perto do Fábio Lima. E uma outra informação que você pode também anotar aí no seu papel. O ABC
é o time com mais títulos no mundo. É verdade. No mundo. É claro que conta as conquistas estaduais, onde o ABC tem um amplo domínio em cima do seu maior rival, o América de Natal. Antônio Lupi, é cultura. Aqui na CBN você não perde um detalhe da Série B. Vem pela direita, Gedeilson faz o passe na ponta pro Tony Anderson. Tentou, recebeu na entrada da área, Matheus Barbosa tira do jeito que dá. Passe na direita, Gedeilson pro Fábio Lima. Tentou o cruzamento para dentro da área, bem demais para fazer o corte por ali o Matheus Barbosa. Busca o contra-ataque o Guarani, cai o Derek, abraça a bola, pede a falta tá marcada, favorecendo a equipe do Bugre. Você continua participando, mandando sua mensagem para cá pelo WhatsApp, que é o 19991869070. Você também participa pelo youtube.com/CBN Campinas. Obrigado pela preferência pela CBN Campinas. 42h30, tudo como começou até agora na Arena das Dunas em Natal. Domínio do Bugre, isso significa que tem mensagem, Adriana Almeida? Sim, o Emerson Santana, aqui na nossa audiência pelo YouTube. Ele fala assim: jogo ontem ainda tinha o Nenê como atração. Hoje nem isso. Ruim demais. Mas tem o Lupe, tem o Gabi Castro, tem a Adriana Almeida, tem muita atração para você aqui na CBN. Vai saindo jogando a equipe do Guarani. Valeu, Emerson, tá sempre com a gente também. Toque do lado esquerdo, o João Vitor faz o passe pro Mike, tentou esticar pro Bruninho na entrada da área, apostou corrida, saiu o goleiro Simão, ficou com ela, abraçou, chamou de meu bem e vai carregando para sair jogando para a equipe do ABC. Já soltou no meio de campo na intermediária, tentou o drible, o Wallace perdeu a bola, é chance de contra-ataque pro Bugre. Domina o Derek, fez o passe curto para João Vitor, gingou para um lado, gingou para o outro, volta o jogo para o Matheus Bueno, não quis aproveitar a vantagem numérica, o Guarani, toque na direita para o Diogo Matheus, limpou o lance, ficou sem espaço para o cruzamento, tocou para o Bruno José, girou bonito para cima do Matheus Anjos, ficou pedindo falta e a falta está marcada. É quase que na quina da grande área, falta em cima do Bruno José, Antônio Lupi. Que bela recuperação do Matheus Barbosa no início do lance que gerou o contra-ataque do Guarani. O Bruno José tentou o drible, foi derrubado, mesmo assim tentou levar vantagem. Não conseguiu, por isso a falta foi marcada. Lado direito, Simão organiza a sua barreira e os grandalhões do Bugre na área do ABC. Tem Lucão, tem Valber, tem Matheus Barbosa e tem o Derek por ali. Quem sabe nesse finzinho de primeiro tempo o Guarani abre o placar na Arena das Dunas. Os dois jogadores do Guarani, tá ali o Mike para bater de canhota, o Diogo Matheus para bater de direita, tampa a boca pra gente não saber onde eles vão colocar a bola. Dois jogadores na barreira do ABC. Falta pro Guarani, 44:30 do primeiro tempo. O Mike arriscou direto, Simão espalma, a bola volta pro Bruno José. De novo na ponta direita, agora pro Mike, calibra o cruzamento, joga do lado esquerdo do ataque, tentativa de cabeçada do João Vitor, chega cortando por ali do jeito que dá o Fábio Lima. É lateral favorecendo o Bugre, mas o Bruninho vai com tão pouca pressa para cobrar o lateral que dá pra gente falar que o goleirão não quis segurar mais uma, viu, Lupe? E por muito pouco o Valber não rela a cabeça na bola, que poderia ir pro fundo da rede. O Simão não quis saber de brincadeira, mandou a bola do jeito que veio pra frente. Mais 2 de acréscimos nesse primeiro tempo, vamos a 47. Vamos a 47 no primeiro tempo, que o jogo praticamente não parou, mas poucas chances de lado a lado. Vem o Guarani, tocando bola curtinho, no campo defensivo, ainda pela direita. O toque do Valber para o Diogo Matheus, limpa o lance, leva para a perna canhota, faz o passe curtinho pro Bueno, abriu na ponta direita pro Bruno José, centrou o cruzamento na entrada da área, a bola passa pelo Bruninho, tenta salvar o João Vitor, vai pela linha de fundo, ela sai em tiro de meta. Se o Bruninho calçasse 2 números a mais, fazia o gol de carrinho, Lupe. Inacreditável gol que perde o Bruninho. O Bruno José pela direita fez o cruzamento, a bola quicou no gramado e passou pelo camisa número 27 da equipe do Guarani, o Bruninho, sozinho, livre dentro da pequena área. Até agora ele não acredita no gol que perdeu. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 46, último minuto do primeiro tempo, tentativa do Derek, atropelado pelo Genilson ali. É aquele pisão que ele toma perto do tendão ali, fica sentindo o camisa 11 do Guarani, até para tentar forçar um cartão para o adversário também, né, Lupe? Mas não vai lograr êxito, porque o árbitro apenas chamou na conversa o jogador da equipe do ABC sem cartões por enquanto nesse primeiro tempo, Guarizo.
Essa falta em cima do Derek, que está sentindo ainda finzinho do primeiro tempo. Já já você vai acompanhar o intervalo do Futebol Globo CBN, comandado pela Adriana Almeida, com o comentário do jogo do Gabi Castro, esperando sua participação, ouvinte da CBN também. Tentativa de chegada do Bruno José, mais uma falta em cima dele, vai descendo a botina no fim do primeiro tempo a equipe do ABC. Falta próxima à linha lateral, mas também é próxima à linha de escanteio, hein, Lupe? O Romário, ele não perdeu a viagem, do jeito que veio, ele deu no meio do Bruno José, que acabou caindo em frente ao bandeirinha e mais uma vez, nada de cartão. É falta pro Guarani, acredito que é o último lance do primeiro tempo. E vai o Bruno José para calibrar o cruzamento. Aqui que aconteceu? O árbitro mandou voltar a cobrança. Tem que apitar. Tem que apitar, até porque eles tentaram uma jogada que alguém faltou um ensaio, como diria o Dinei Ribeiro, né? Agora sim, tá todo mundo. Força aérea do Bugre na área, vem o Mike pra cobrança. Pé esquerdo, lado direito, tentativa do Mike, jogou no segundo pau. Corta de cabeça a zaga do ABC. Voltou pro Matheus Barbosa, arriscou de longe. Ela vai pela linha de fundo direto, apenas tiro de meta no chute do Bruninho. Tiro de meta favorecendo o ABC. Quer apostar que o árbitro vai pedir a bola? Nem precisa apostar. Apita o árbitro! Final de primeiro tempo na Arena das Dunas em Natal. ABC 0 para o Elefante. Guarani 0 para o Bugre. Marco Guarizo. Estou sendo cobrado pela aposta que o árbitro ia apitar o fim do jogo. Começando o intervalo do Futebol Globo CBN. Quem assume o comando é minha parceira Adriana Almeida. Central da Bola. Apresentação: Adriana Almeida. 22h18. Guarani dava para ter saído de campo com um golzinho pelo menos, com 3 pontos mais pertinho ali do G4. Quem sabe aí já nos 29, a 3, 4 da quarta colocação. Mas tem todo um segundo tempo ainda pela frente. Guarani tem potencial e já mostrou aí, pelo menos ao meu ver, que pode conquistar essa primeira vitória fora de casa sob o comando do técnico Humberto Louser. Antônio Lupi, algum destaque antes do nosso intervalo, por favor? Destaque, Dri, para os jogadores de frente, né? Bruninho perdeu um gol claro, Matheus Barbosa, por enquanto, fazendo uma boa partida, uma partida segura, e o Douglas Borges foi exigido 2 vezes. Ele que faz a sua estreia com a camisa do Guarani, e o técnico Humberto Louser tem no banco à disposição para o segundo tempo o Álvaro, que é goleiro, o Bruno Mendes, que é atacante, o Ivan, o Varinho, o Lucas Silva, o Lucas Araújo, o Enderson, o Isaac, o Ian e o Kaique. Também é uma cara nova no Guarani, lateral esquerdo, estava no Maringá, base feita toda no São Paulo. É mais uma opção para o treinador do Bugre no segundo tempo na partida contra o ABC, Dri. Reforçando que além desse 0-0 de ABC e Guarani, também temos empates sem gols entre Ceará e Vila Nova e também Sport Recife e Vitória. Ninguém conseguiu balançar as redes nestas 3 partidas que começaram às 9h30 da noite, diferentemente do Avaí, que também entrou em campo às 9h30 da noite e vai batendo Sampaio Correia por 1-0. Com esse resultado, o Avaí chega aos 14 pontos, sai da 20ª e vai para a 19ª colocação. Fica aí 2 pontos à frente do próprio ABC, que vai por enquanto empatando com o Guarani, somando apenas 1 pontinho. Ainda pela 18ª rodada do Brasileirão, da Série B, na segunda-feira o Botafogo bateu o Criciúma por 1-0, o Tombense na terça-feira venceu o CRB por 2-1, também ontem Chapecoense 1, Ituano 0 e Ponte Preta 0, Juventude também 0. Mais cedo hoje, no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense ficou no empate em 2-2 com o Mirassol e o Novo Horizontino bateu o Londrina por 3-0. Londrina que vai muito mal também nessa Série B, 18ª colocação para o Leque. G4, nesse momento, Vila Nova é o primeiro com 35 pontos, vai empatando aí em 0-0 o seu jogo com o Ceará. O Criciúma é o vice-líder, apesar de ter perdido nessa rodada, ocupa a segunda colocação com 34 pontos. O Novo Horizontino, que mais cedo venceu,
é o terceiro com 33 pontos, assim como o Sport, que também vai chegando aos 33 pontos com esse empate sem gols por enquanto com o Vitória da Bahia. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais desse primeiro tempo de ABC e Guarani, projetar o segundo tempo e também um pouco mais sobre tudo de futebol. Porque futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani, ABC. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas, Fábio Chaime e Heitor Esmeriz se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani, ABC. Apresentação, Adriana Almeida. 22 horas, 25 minutos, intervalo de ABC 0, Guarani também 0 na Arena das Dunas. E eu chamei o intervalo e no mesmo momento o Vitória abriu o placar na Ilha do Retiro sobre o Sport. 1-0, Rafael Thierry o autor do gol, e com esse gol o Vitória dá um salto na tabela da Série B e ocupa agora a vice-liderança com 34 pontos, 1 ponto a menos que o líder Vila Nova, e a vitória parcial do Vitória joga o Sport para fora do G4. O Sport agora é o 5º colocado com 32 pontos. Então temos Vila Nova 35, Vitória 34, Criciúma 34, Novo Horizontino 34
Tudo isso parcial, porque ainda teremos o segundo tempo de Ceará e Vila Nova. A diferença do Guarani pro G4 hoje está em quanto, Dri? O Guarani tem 27 pontos com esse empate e o Novo Horizontino tem 33. 6 pontos. 6 pontos, não dá pra virar o turno tão perto, né, Gabi? Exatamente. Lembrando que essa é a penúltima rodada, né, do Sim. turno. No fim de semana, no domingo, contra o Atlético Goianiense, é a última rodada. Mas sinto o torcedor do Guarani angustiado quando você fala 6 pontos em um jogo que tá tranquilo pro Guarani vencer, né? Eu ainda tenho esperança de que pelo menos um golzinho sai, porque esse time do ABC tecnicamente já se mostrou muito fraco. E eu só vou jogar pro ar uma lembrança aí que agrada muito ao torcedor do Guarani. 2016, o dia era 23 de outubro, quando o Bugre recebia o ABC de Natal no Brinco de Ouro pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C. Muita gente vai lembrar porque o Guarani vinha de uma derrota no primeiro jogo contra o ABC por 4-0 e no Brinco, num domingo às 9 horas da noite, o Bugre fez 6-0 no ABC. Leandro Amaro, Fumagalli 3 vezes, Alex Santana e Pipico, os autores dos gols daquela noite maravilhosa de domingo que levou o Guarani para a final do Brasileiro da Série C daquele ano. Depois o Guarani acabou ficando com o vice-campeonato. Só uma lembrança aí para ver se dá sorte nesse momento que o Bugre tá precisando para encostar de vez nesse G4. Ótima lembrança, Adri, que o torcedor do Guarani guarda com muito carinho, né? Essa partida contra o ABC. Dri, foi um primeiro tempo de muitos passes certos entre os zagueiros, mas muitos passes errados entre os atacantes, né? Então a gente tem o Guarani 253 passes, errou apenas 14. Quem olha só um número frio dessa maneira fala, nossa, quase 95% de eficiência do Guarani, então pareceu o Barcelona do Guardiola tocando essa bola, só que quando você vai olhar essa posse de bola do Guarani, que terminou com 53%, que ficou boa parte do primeiro tempo com maioria, foi entre o Valber, foi entre o Lucão, foi o Mike, foi o Diogo Matheus, então foi entre os zagueiros do Guarani. Então por isso que eu falei, muitos passes corretos do Guarani entre os zagueiros, mas quando essa posse de bola chegava no campo de ataque, ou era passe errado da equipe bugrina, ou não sabia o que fazer com essa posse de bola, e aí voltava para os zagueiros, e aí eles ficavam tocando. Então acho que assim, primeiro, faltou ousadia pro Guarani. O Guarani é muito superior do que a equipe do ABC. A equipe do ABC é fraca tecnicamente, não vive um bom momento, por isso que tá na penúltima colocação. Neste momento, com a vitória do Avaí, é o último colocado, isso pressiona ainda mais. Você pode ter certeza que o Lupe chamou a atenção que a torcida estava apoiando e de fato estava fazendo muita festa, só que a hora que você pega o celular e você vê lá o seu time na última colocação, já tem uma pressão. Então, se o ABC não fizer esse gol no início do segundo tempo, você pode ter certeza que essa festa, que esse apoio vai tornar a pressão muito maior, porque na Arena das Dunas eles fecharam aquele último setor, então tá próximo do estádio, então dá para ver a imagem certinho dos torcedores tentando ficar mais próximo ali do gramado, que é uma característica das arenas, né? Não tem aquelas grades, você fica mais próximo com uma visão privilegiada. Então falta ousadia pro Guarani, precisa ter mais objetividade, precisa ter mais velocidade. Não adianta você ficar com a posse de bola, que é algo positivo, é algo salutar, você jogando fora de casa e você fica com essa posse de bola. O Guarani, ele tem competência para ficar com ela e criar, só que você não conseguiu criar hoje. Então faltou o Bruninho ficar com essa posse de bola, faltou o João Vitor aparecer pro jogo, faltou o Bruno José aparecer pro jogo. O lado direito do Guarani, que muitas vezes é muito forte, com o Diogo Matheus e com o Bruno José, a gente viu apenas 2 tabelas e um cruzamento só que veio da direita. Então o Guarani não conseguiu explorar os pontos fortes que a gente sabe que tem. Atacou muito pelo lado esquerdo, o Mike fez uma finalização, o Derek fez uma também, soltou a canhota, mas acabou isolando a bola. Então assim, o Guarani chegou a criar, mas muito pouco pela disparidade técnica entre as equipes. Não é à toa que uma equipe tá brigando pelo G4 e a outra é a lanterna da competição. Então, se permanecer este panorama do primeiro tempo e terminar o jogo empatado, o Guarani vai perder 2 pontos. Perde uma ótima oportunidade de sair com a vitória, de brigar ainda mais por este G4. Ainda mais com as equipes vencendo. Quando você passou os placares aí, Novo Horizontino venceu, o Vitória tá vencendo, o Mirassol venceu, a parte de cima tá vencendo, tá pontuando. E aí quando chega no final
final. Lembra o Guarani que empatou com o ABC, que foi rebaixado na 34ª rodada? O ABC tá fazendo 12 pontos, tá acabando o turno. Tem que fazer campanha de campeão se quiser se salvar. Então o Guarani não pode perder pontos diante de uma equipe como o ABC. O Guarani, no segundo tempo, precisa continuar com essa posse de bola. Eu acho que é algo bacana, é algo salutar, mas precisa ter mais objetividade. Quando você passa do meio-campo e tá fechadinho o ABC com os 10 jogadores de linha, é movimentação. Vamos confundir. Tá fazendo marcação individual ou não? Vai confundindo, vai para um lado, vem para o outro, tenta confundir para tentar marcar este primeiro gol e sair com a vitória. Adriano Almeida. 22h31, as equipes já retornando. Eu quero mandar um forte abraço para o Marcos Vinícius da Vila IP, na nossa audiência aqui pelo WhatsApp, mandou fotos lá da Arena das Dunas, tá acompanhando o Bugre em loco. Forte abraço aí para você, Marcos Vinícius. Ótima jornada aí nessa bela cidade que é Natal. Tudo pronto para o segundo tempo e eu volto com ele, o narrador das emoções, Marco Guarizo. Marco Guarizo. Obrigado, Adriano Almeida. Vai dar a saída a equipe do ABC nesse segundo tempo, atacando a direita do seu rádio. Vai começar o segundo tempo de até aqui, ABC 0, Guarani também 0. Tudo pronto, o senhor Emerson Ricardo vai apitar. Jogadores já colocados, apita o árbitro. Começa o segundo tempo na Arena das Dunas. 0 para o Guarani, 0 também para o ABC. Tenta sair jogando o Guarani pela meia esquerda. Belo drible do Derek, fez o passe para o Barbosa, buscou a bola esticada para o Bruno José. Acabou cortando ali o Genilson na zaga do ABC, que volta com o goleiro Simão, que não tem pressa nenhuma nesse início de segundo tempo. Mexe. Vamos lá, Antônio Lupi. No ABC, o Ramon, volante, ele tá no jogo. O Wallace, camisa número 28, foi embora. Entrou o Ramon. Ramon tem a camisa número 21. Alan Al faz a primeira mudança no intervalo do jogo. Primeira alteração, portanto, no time do ABC. Só para confirmar, o Guarani exatamente o mesmo que começou a partida, Lupe. O mesmo que terminou o primeiro tempo, Guarizo. Tá certo. Vem o ABC tentando o ataque. Lançamento do Gedeilson, buscou lá no ataque o Paulo Sérgio, corta a zaga do Guarani, vem buscar o Bruninho, limpa o lance e recomeça no campo defensivo. E são duas mudanças no ABC, porque o Tony Anderson, camisa 10, também ficou no vestiário. Vem o Alisson, camisa número 11, aquele mesmo que passou pelo São Paulo, Botafogo do Rio. O Alisson tá no jogo na vaga do Tony Anderson. E o Guarani tenta chegar no ataque pela ponta esquerda, a bola passa pelo João Vitor, ele consegue recuperar, limpa o lance, calibra o cruzamento, joga na entrada da área, passa por todo mundo, encaixa o goleiro Simão. O Derek ficou preso no meio dos dois zagueiros ali, o Simão fez a defesa firme e já saiu jogando, Lupe. Com muita atenção, o goleiro do ABC fez a defesa porque era um lance difícil. Se o Derek rela na bola, poderia complicar a vida do Simão, goleiro da equipe do ABC. Então, só confirmando as mudanças na equipe do técnico Alan Al. O Wallace 28 ficou no vestiário com o Tony Anderson, camisa número 10. 21, Ramon tá no jogo e o Alisson, camisa 11, também tá no jogo. Guarizó. Gabi Castro, e essas mudanças do técnico Alan Al, jogadores com características parecidas? Sim, o Ramon fez um bom campeonato paulista pelo Água Santa, por isso que chega para o ABC, já disputou 16 jogos, então o torcedor conhece, entra para este meio campo. O Tony Anderson, de fato, não conseguiu jogar no primeiro tempo, ficou preso na marcação, até inverteu de lado, né? Saiu da esquerda, foi para a direita, entra o Alisson, que é praticamente um ídolo do ABC, marcou muitos gols no ano passado, esse ano ainda não, e agora tenta retomar, então, aos 34 anos, é um jogador experiente que o Guarani precisa tomar cuidado, sim. E o Guarani dá o chutão pra frente com o João Vitor. O Afonso coloca a bola pra fora, direto pra lateral. Apenas arremesso favorecendo o Guarani ainda na esquerda do campo de defesa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Domina Matheus Bueno pela meia esquerda, segunda arbitragem com falta que favorece o ABC, ficou caído
ali o Matheus Anjos. O Matheus Bueno falou um monte pro árbitro, mas não tem jeito, não volta atrás. A falta favorece o time do ABC. Bate Matheus Anjos, curtinho, começando no campo de defesa com Afonso, que faz o passe na esquerda pro Genilson. Abre o jogo na ponta, na meia esquerda, na verdade, pro Romário. Tá pedindo por ali o Ramon, mas ele preferiu tocar na frente pro Alisson. Primeira participação dele, rolou pro Ramon, fez a tabela. Matheus Anjos pisou na bola e caiu sentado e ainda cometeu a falta por ter segurado a bola. Falta favorecendo o time do Guarani. Fica na frente da bola Matheus Anjos, reclama com o árbitro, mas não adianta, Matheus Anjos, você que tomou um tropicão na bola. Sai jogando no campo de defesa a equipe do Guarani com o Lucão. Toca curtinho pro Valber, tá pedindo na direita o Diogo Matheus, a bola vem pra ele, tenta acelerar o jogo, já passa do Alisson, acelera, rola na direita pra chegada do Bruno José, tem o corredor, passou Matheus Barbosa pedindo, a bola vai pra ele por elevação, dominou Matheus Barbosa, marcado pelo Ramon, a bola bate no Ramon, fica no campo defensivo pro Genilson, que faz tabela pro Ramon, com o Ramon pra sair jogando. Vem Ramon, marcado pelo Bruno José na ponta esquerda, o lateral favorece a equipe, na ponta direita, perdão, o lateral favorece a equipe do ABC, sem pressa para cobrança. O Romário nem parece que está jogando em casa o ABC nesse início de segundo tempo, segurado por ali o Paulo Sérgio, deu a vantagem, o árbitro agora ficou melhor pro Guarani, tentativa do Bruno José, faz o passe errado, o Romário recupera para a equipe do ABC, passou pro Matheus Anjos, clareou o jogo na direita para a corrida do Gedeilson, se livrou muito bem do Mike, levou para a linha de fundo, vem o ABC pro ataque, cruzamento rasteiro, Paulo Sérgio de letra pra fora! O Paulo Sérgio passou da bola mesmo assim na inteligência, quase tirou do Douglas Borges, que foi acompanhando com aquele certo medo. Apenas tiro de meta para o Guarani, Antônio Lupe. E foi bem o Paulo Sérgio, né? Porque ele já estava passando da bola e ele utilizou o recurso de dar a letra. Um belo lance do camisa número 9 do ABC, a bola acabou tirando tinta do poste direito do Douglas Borges, que só acompanhou a saída da bola pela linha de fundo. Primeira chegada mais perigosa nesse segundo tempo é do time da casa. O Guarani tenta dar a resposta pela meia direita, o passe rápido pro Bruno José, recebeu, dominou, Diogo Matheus já abriu pela ponta, o passe vai curtinho para ele, recupera a bola, o time do Guarani fica marcado pelo ABC, toca mais atrás, Matheus Barbosa vai começar lá na defesa. O toque do Futebol CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. Vamos atingindo a marca de 6 minutos. Segundo tempo é Série B na Arena das Dunas. ABC 0 pro Elefante. Guarani. 0 para o Bugre. Central da bola. Adriana Almeida. 2 pessoas, além do atirador, morreram hoje, mais cedo, em Auckland, quando faltava cerca de 12 horas para o jogo da estreia da Copa do Mundo de futebol feminina entre Nova Zelândia e Noruega. O local do ataque foi a cerca de 4 quilômetros do estádio. Mesmo assim, FIFA e Nova Zelândia confirmam a abertura da Copa do Mundo feminina entre Nova Zelândia e Noruega para logo mais às 4 horas da manhã. E a chegada do Guarani pela ponta esquerda, desvio do Genilson para fora! No chute do João Vitor, a bola vai pela linha de fundo, escanteio pela direita para o Bugre, Lupe. E a bola desviou no meio do caminho. Na finalização do João Vitor, ela pegou um efeito, quase surpreendeu o goleiro Simão, só que ela se perdeu pela linha de fundo. O Guarani tenta chegar ao primeiro gol do jogo. Tem escanteio, Diogo Matheus na bola. Ergueu as duas mãos, ou seja, deve bater aberto, porque no primeiro tempo ergueu uma só, bateu fechado. Faz isso, joga no segundo pau, cabeçada do Lucão, desvio! Gol! Camisa número 11 pra sair do chão, a torcida do Bugre ligada no Futebol Globo CBN. Bem colocado como centroavante depois do desvio do Lucão. O Derek me dá a impressão que saiu de trás, deu um toque sutil só para tirar do goleiro, para colocar no fundo da rede. O Bugre flechou em Natal. Guarani. Derek diz do pé, hoje sempre Guarani.
7 minutos do primeiro tempo, por enquanto, até o juiz confirmar, tá na frente o Bugre. Guarani. Gol de Derek, 1 para o Guarani, 0 para o ABC. O detalhe do gol, Antônio Lupi. Pode traçar linha, pode chamar o VAR, pode chamar quem for preciso. O gol será confirmado, porque o Afonso, camisa número 15, zagueiro do ABC, que levanta a mão, dava condição ao Derek, que aproveitou o cabeceio do Lucão e mandou a bola meio que sem querer pro fundo da rede do goleiro Simão. Derek marca o 7º gol dele na temporada, o primeiro do Bugre no jogo. Tá no placar da Arena das Dunas, ABC 0, Guarani 1. E já mandou dar a saída o árbitro, o gol tá validado. 1-0 para o Guarani. Que maneira de começar esse segundo tempo fora de casa, Gabi Castro. De maneira maravilhosa, né? E começou com o João Vitor no início da jogada arriscando, finalizando, que a gente cobrava no primeiro tempo e o Guarani fez tão pouco. Arriscou, ganhou desvio, saiu o escanteio, o Guarani foi muito bem pelo alto e o Derek, esperto, colocou o pé na bola na pequena área, Guarani na frente. É isso que precisa fazer, imprimir o ritmo, porque é muito melhor do que a equipe do ABC. Guarani na frente, daqui a pouco Adriano Almeida confirma se tem salto na tabela ou se o Bugre fica estagnado mesmo com essa vitória. Afinal de contas, os times lá da frente da tabela, né, tem ganhado também. Nesse momento, uma pancada feia, me parece o Bruninho que tá caído ali, tá sentindo muito, é o Lucão, zagueiro, né, Lupe? É o Lucão, zagueiro, ele que tá caído no gramado, por isso a preocupação. Berto Louter conversa com o quarto árbitro, bem agitado no banco, né? E foi uma pancada forte por trás, no pé de apoio, no tendão de Aquiles do Lucão. Jogo parado para atendimento médico ao zagueiro do Bugre. É o Fábio Lima que atingiu o jogador do Guarani, que tá sentindo uma barbaridade ali. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 10 minutos passados, segundo tempo, é Série B em Natal. ABC 0 para o ABC, Guarani. 1 para o Guarani, Derek. Central da bola, Adriano Almeida. Central da bola. O Avaí amplia na ressacada, 2-0 sobre o Sampaio Correia, vai deixando realmente a lanterna da Série B nas mãos do ABC. E com essa vitória o Guarani pega sim o elevador, viu, Guarizo? Chega aos 29 pontos e sobe da 9ª para a 6ª colocação. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui no Futebol Globo CBN 991869070. É o nosso WhatsApp, youtube.com/CBN Campinas. Amarelou por aí, Lupe? Pro Jean Patrick, camisa número 8, volante da equipe do ABC. Puxou a camisa do Bruninho numa tentativa de contra-ataque. Primeiro cartão amarelo do jogo é pro Jean Patrick, camisa número 8 da equipe do ABC. E o Guarani vem trabalhando bola no campo de defesa, dá pressão o time do ABC, vai surgir mais espaço, daqui a pouco a gente pergunta pro Gabi Castro, tentativa de lançamento pro Derek, que estava nas costas do Afonso, coloca para fora o zagueiro, lateral favorecendo a equipe do Guarani pelo lado esquerdo do campo de ataque. Quem vai para a cobrança é o Mike vai jogar ali curtinho, todo mundo se movimentando, o Mike faz sinal, claro que agora não tem mais nenhuma pressa para bater o lateral. João Vitor briga com o Gedeilson, a bola vai direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta, favorecendo a equipe do ABC. Gabi Castro, agora é apostar no contra-ataque, Gabi? É saber explorar o desespero da equipe do ABC, né? É evidente agora, você já vê a torcida bem diferente daquele primeiro tempo, que a gente viu a festa dos torcedores, as críticas já começam a aparecer e, de fato, o Guarani precisa saber explorar. Tem o goleiro que tem falta de ritmo de jogo, a gente não pode esquecer isso, né? O goleiro bugrino Douglas Borges não atua desde 1º de fevereiro, então certamente o técnico Humberto Louser deve estar pensando nisso também, reforça um pouquinho o sistema defensivo, só que a disparidade técnica entre as equipes é muito grande, então a gente não pode ver só o Guarani se defendendo, tem que utilizar a inteligência. Se você for explorar o contra-ataque, precisa ter a velocidade, você não pode ficar tão recuado. Se eu fosse a equipe bugrina, ficava ali, calinha um pouco mais perto do meio-campo, no campo de ataque, para tentar forçar esse erro, roubar a bola e fazer o segundo gol. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora.
Tentativa de chegada do Guarani, se enrolou com a bola ali, o Gedeilson sobrou na intermediária, já na entrada da área pela esquerda, João Vitor, cruzamento rasteiro, matou no peito o Derek, mas a bola escapou dele. Ramon vem fazendo o corte para a equipe do ABC, solta na direita para o Fábio Lima, tentou o toque curto na direita, pelo meio agora o lançamento do Matheus Anjos, muito forte para o Fábio Lima, vai ficar nas mãos do goleiro, ou melhor, nos pés, até chegar o zagueiro, até chegar o atacante, né, e segura o goleiro Douglas Borges para sair jogando para o time do Guarani. Curtinho, vem fazendo pressão agora o time do ABC. 4 jogadores no campo de ataque. Lucão faz o domínio, inverte o jogo na direita, encontra o Diogo Matheus, dá um chapéu para cima do Romário, faz a tabela, recebe de volta, acelera, busca o contra-ataque, vem pro meio, calçado pelo Romário. É falta para o Guarani. Abriu a caixa de ferramentas o ABC, Antônio Lupi. E o Romário faz o sinal de positivo porque realmente ele atingiu por trás o Diogo Matheus no pé de apoio do lateral direito da equipe do Guarani. E logo que fez a falta, já fez o positivo para o árbitro. E o árbitro imediatamente mostrou o cartão amarelo para o Romário, 16, que já passou pelo Guarani. Segundo cartão no jogo, segundo para o time do ABC, vai o Diogo Matheus para a cobrança de falta. 14 minutos desse segundo tempo, o Bugre está na frente. Por enquanto, primeira vitória fora de casa sob o comando do técnico Humberto Louser. Quem vai para a cobrança da falta é o Diogo Matheus. Lado direito, pé direito, força aérea do Bugre dentro da área para tentar ampliar o placar. Foi num escanteio que saiu o gol, agora tem uma falta para levantar essa bola na área. Diogo Matheus, o capitão do Bugre, autorizado, jogou lá dentro, corta de cabeça a zaga do ABC, vai sobrar o rebote do Bruninho, marcado pelo Matheus Anjos, tenta puxar o contra-ataque, o ABC, domínio do Anjos, fez o passe bom, recebeu de volta, limpou bonito a zaga, saiu pela esquerda, tentou o passe para o Ramon, chega cortando a zaga do Bugre, aí a arbitragem para o jogo, Matheus Barbosa parou o jogo na falta, nem deu para ver, mas o Matheus Anjos está sentindo muito ali, Lupe. É, porque a falta foi bem feia do Matheus Barbosa, parou o contra-ataque com o carrinho, Matheus Barbosa recebe cartão amarelo, é o terceiro dele, tá fora do jogo contra o Atlético, domingo de manhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E vem o ABC tentando o ataque pela direita, o domínio do Wallace. Era o Fábio que estava na bola, volta pro Afonso, o Guarani bem compacto, agora esperando o time do ABC para quem sabe puxar o contra-ataque. Lançamento, lado direito, Fábio Lima dominou na canhota, chega o Mike, chuta o que tem na frente, inclusive a bola. Vai sobrar pro Afonso, marcado pelo Bruninho, não quis saber de encarar, não, voltou pro goleiro Simão, recebeu de volta. O toque do Futebol CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. Vamos chegando a 16 minutos desse segundo tempo. É Série B na Arena das Dunas. ABC 0. Guarani 1. Derek. Adriano Almeida. Central da Bola. Além da rodada do Brasileiro da Série B, a noite também é de definições na Copa Sul-Americana. 7 brasileiros estão confirmados nas oitavas de final e eu vou falando os confrontos. O Botafogo pega o Guarani do Paraguai. O São Paulo tá pertinho de pegar o São Lourenço. O jogo tá acabando na Argentina. São Lourenço vai vencendo 2-0, Independente de Medellín. Estudiantes enfrenta o Goiás. O Corinthians, o News Old Boys. O Fortaleza espera Libertad ou Tigre. E tem jogo brasileiro também nas oitavas da Copa Sul-Americana. América Mineiro e Red Bull Bragantino. Futebol Globo CBN. Tem lateral Guarani pelo campo de ataque do lado direito. Vai para cobrança por ali o Diogo Matheus, agora sem pressa nenhuma, né? Cada lateral pro Guarani é ganhar jarda no futebol americano. Volta o jogo, Bruno José para o Diogo Matheus, que faz o domínio, recomeça lá atrás com o Lucão. Tem gol na rodada, tem informação na CBN, Adriano Almeida. É o empate do Sport lá na Ilha do Retiro. Sport 1, Vitória 1. Com esse resultado, o Sport volta pro G4 e joga o Vitória para fora dele. É uma Série B muito disputada em 2023 e como a Adri informou depois do gol do Derek, o Guarani vai pegando o elevador na competição. Domínio do Matheus Bueno pela meia esquerda, volta o jogo recomeçando com o Lucão, chega a pressão do Paulo Sérgio para cima dele, abre na direita para o domínio do Valber. Valber domina, fica com a bola, pisa nela, espera a marcação chegar e agora vai fazer um drible para cima do Alisson e lançar de canhota. Na ponta esquerda buscou o João Vitor na velocidade.
velocidade, sai da área, ou melhor, vai ali na saída da área para fazer a defesa. O goleiro Simão encaixa e fica com ela. Sai jogando curtinho o time do ABC, tá dando bugre. Você participa aqui na CBN, manda sua mensagem para cá, 19991869070, youtube.com/CBN Campinas. Vem trabalhando bola no campo defensivo o time do ABC. Quem fica com o domínio é o Ramon, faz o passe curtinho ali para manobrar pelo meio de campo o jogador que é o Fábio Lima. Foi lá buscar a bola do outro lado. Lançamento, buscou o Alisson na entrada da área, fez a tabela, recebeu o Matheus Anjos, invadiu, ficou sem espaço, levou para a linha de fundo, tentou um drible de efeito para cima do Lucão, bem demais o zagueiro do Guarani para fazer o corte. Vem João Vitor ajudar a defesa, faz o passe para o Matheus Bueno, ainda na intermediária defensiva do Bugre, domina o Matheus Barbosa, já deu seta ali na frente o Diogo Matheus, a bola vai para ele, mas sem nenhuma pressa, ele devolve para o Matheus Bueno, já passando da linha que divide o campo pelo lado direito. Domina de novo o Diogo Barbosa, pisa na bola, segura, espera a chegada do Matheus Bueno, tá marcado de Matheus para Matheus, aí o Anjos deu um rapa no Matheus Bueno, é falta favorecendo o Guarani, pelo jeito vai ter alteração e não será uma só. O Matheus Anjos vai embora para a entrada dos 55 na equipe do ABC, que é o Bressan, Renan Bressan, jogador de confiança do técnico Alan Al. E também está indo embora o camisa número 9, o Paulo Sérgio, para a entrada do camisa número 97, o Evandro. Evandro, também atacante com a 97, está no jogo. Sai Anjos, entra Bressan 55, sai Paulo Sérgio, entra Evandro com a 97. 19 minutos jogados, Gabi Castro, o técnico Alan Al já trocou 4 jogadores, nada satisfeito com o time do ABC. E 2 jogadores que o torcedor campineiro está acostumado, né? Matheus Anjos e Paulo Sérgio não conseguiram produzir o que já era esperado e aí ele faz a alteração. E muito experiente o Bressan, é um jogador de articulação, parecido com o Matheus Anjos, mas com mais qualidade. Então, bola parada dele é complicada. O Guarani não pode fazer falta ali perto da área. Tira o Paulo Sérgio, que também não consegue produzir. Prende muito a bola, não consegue a finalização. E coloca o Evandro, que tem um estilo parecido. Então, o Guarani vai controlando a partida. Douglas Borges não fez nenhuma defesa no segundo tempo. O Guarani controla, mas está só 1-0. O toque do futebol CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 20 minutos e meio jogados, segundo tempo é Série B na Arena das Dunas. ABC 0 para o Elefante, Guarani 1 para o Bugre, gol de Derek. Adriano Almeida. Central da bola. Neymar é destaque novamente. Em entrevista ao streamer Casimiro, o atacante da seleção brasileira disse que chorou 5 dias seguidos depois da eliminação na Copa do Mundo do Catar e admitiu que pensou em abandonar a seleção, mas garantiu que as pessoas vão ter que aguentá-lo mais um pouquinho. Futebol Globo CBN. 21 minutos passados, segundo tempo, o Guarani está vencendo em Natal, 1-0 para cima do ABC. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Segura a bola o goleiro Douglas Borges. Opa, vai vir cartão aí, hein? Pelo jeito, Antônio Lupe, vai lá o juiz reclamar com o goleiro. Quem ganha tempo com isso é o Guarani. Claro que ele pode acrescer depois. Exatamente, por isso ele reclama, fala ali com o jogador da equipe do Guarani. O Lucão, o árbitro tá apontando ali pro Matheus, pro Douglas Borges. Confesso que eu não tô entendendo o que ele tá marcando. Ah, já entendi. O jogador do ABC invadiu a área antes da reposição de bola. Por isso, ele coloca a bola no gramado e manda o Douglas Borges bater o tiro de meta novamente. Então, uma reclamação sem fundamento dos jogadores do mais querido. A melhor cera possível, que é o adversário que está fazendo. Vamos chegando à metade do segundo tempo. Guarani vai vencendo, mas está apertado na defesa. O Mike faz o passe em elevação. Atropelado o Bruninho pelo Jean Patrick, que já tem cartão amarelo. Óbvio que o Bruninho vai dar aquela reclamada com o árbitro para tentar forçar, mas essa não era para tanto. Segura a bola o Guarani antes da cobrança de falta. 22:30 do segundo tempo. Você vai se ligando aqui na CBN, vai acompanhando a vitória
parcial do Bugre. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui você não perde nenhum detalhe do futebol de Campinas, dos grandes clubes de São Paulo e muito mais. Às 11 da manhã com o Júlio Nascimento tem CBN Esportes. Às 4 da tarde com Eliel Almeida e ótima companhia. Todos os dias de segunda a sexta tem o Arena CBN. Vem o time do Guarani pro campo de ataque. A jogada do Mike esticou na ponta esquerda pro João Vitor. Dominou João Vitor, encarou a marcação, pedalou, invadiu a área, bateu cruzado, corta Genilson. Vai buscar o rebote o time do Guarani, ainda rondando a área da equipe do ABC pela esquerda. Domínio do João Vitor, rolou na esquerda pro Mike. Mike tá marcado, devolveu no João Vitor, chega na pressão, Renan Bressan, volta ao jogo, Matheus Bueno pela intermediária, dá o drible pra cima do Bressan, vê a marcação chegando, dá outro drible, é muito bom jogador o Matheus Bueno, que habilidade, que noção de espaço do camisa 18, lançamento do João Vitor, a bola passou, Mike cruza rasteiro, Simão sai pra fazer a defesa, vinha fechando por ali o Derek, a bola um pouquinho forte, melhor pro goleiro do ABC, Lupe. Ela veio queimando na grama e ganhou mais velocidade, por isso ficou fácil pro Simão, que no centro do gol fez a defesa no cruzamento pela esquerda do Mike, garoto que tá pendurado, e agora tem a concorrência do Kaique. Vem Bugre! Vem Bugre pela meia esquerda, domínio do João Vitor, sem muita pressa, volta o jogo no Matheus Bueno, tabelinha dos dois jogadores do Guarani. Bruninho aparece para brincar de bobinho junto, volta lá atrás com o Mike, que chama o Douglas Borges, o goleiro, para recomeçar jogando lá atrás. Chamou, Gabi Castro? Que a bola, agora sim, vai o lá. Lupe falou que a bola foi queimando no gramado e essa bola tá queimando nos pés dos jogadores do ABC. Impressionante a quantidade de passe errado da equipe mandante e o Guarani precisa aproveitar. O que não pode acontecer é erro na saída, que nem fez agora o Douglas Borges. Pelo amor de Deus, chegou a pressão pra cima do goleiro do Guarani, ele deu um bico pra linha de fundo, escanteio pro ABC, Lupe, de graça. De graça, mas o goleiro do Guarani, para evitar qualquer tipo de complicação, mandou a bola pela linha de fundo, o escanteio ABC. Já cobrado, chega de cabeça o Matheus Barbosa para fazer o corte, consegue tirar a bola dali. Quem tá próximo da bola é o camisa número 11, que é o Alisson. Ele volta o jogo com o Ramon no meio, Jean Patrick faz o domínio, abre o jogo na direita para a chegada do Gedeilson, bom drible para cima do João Vitor, tem espaço, abre o jogo na ponta direita para o Fábio Lima, calibra o cruzamento de canhota, a bola passa por todo mundo, vai direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta favorecendo o Bugre. O toque do futebol CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 25,5. Segundo tempo é Série B em Natal. ABC 0. Guarani 1. Gol de Derek. Adriano Almeida. Central da bola. Além de ABC e Guarani, encerram a 18ª rodada da Série B. Avaí 2, Sampaio Correia 0 até o momento. Vitória 1, Sport também 1. Ceará 0, Vila Nova também 0. No G4 da Série B, Vila Nova, Criciúma, Novo Horizontino e Sport. O Vitória da Bahia é o 5º e o Bugre é o 6º. Neste momento, a 4 pontos do G4. Futebol Globo CBN. 26 minutos passados, vem mudanças no Bugre. Antônio Lupe. Sai João Vitor com a 19, entra o 20, o Lucas Silva. Lucas Silva, atacante, está no jogo, na vaga do João Vitor. E quem também está indo embora é o Matheus Barbosa, camisa número 5. Entra um outro Lucas, o Lucas Araújo. Portanto, 2 Lucas em campo, o Araújo e o Silva, no lugar do João Vitor e do Matheus Barbosa. E o ABC também vai fazer mais uma mudança, a 5ª da equipe do ABC, do técnico Alan Al. Já vou confirmar, porque o Matheus Barbosa, sem pressa nenhuma, está indo embora. Sai o 30, sai o Fábio Lima e entra o 27, o Maicon Douglas. Maicon Douglas com a 27, está no jogo. Do lado do Guarani, Gabi Castro, a saída do João Vitor é um atacante por outro, né? E um volante por outro também. Foi conservador, Humberto Louser? Matheus Barbosa já tem cartão amarelo, preocupado com essa situação que poderia mudar o jogo, uma expulsão, já que o Guarani controla a partida, então correta essa alteração. João Vitor pouco apareceu no jogo de hoje e aí ele tenta dar ritmo de jogo, ganhar um jogador até pro decorrer da competição, que é o Lucas Silva. Entrou muito pouco até agora
agora no Guarani. É verdade que na última partida contra o Criciúma jogou 20 minutos, mas se a gente pegar os outros jogos do Guarani, ele não atuou contra o Londrina, contra o Botafogo, contra o Mirassol. Então, já que tá perdendo o Neilton e ele é um atacante, dá ritmo de jogo para ver se pode contar com esse atleta também. E aí, por isso que ele coloca o Lucas Silva para dar essa velocidade e também puxar o contra-ataque na partida. Amarelo. Para quem, Antônio Lupe? Para o Bruno José, camisa número 17, o garçom da equipe do Guarani na temporada, com 6 assistências. É o terceiro dele. Tá fora também contra o Atlético, domingo às 11 horas no Brinco. Opa, por favor. Falta significativa não ter o Bruno José contra o Atlético Goianiense. Então, este terceiro cartão amarelo, o Bruno José não poderia ter tomado. Foi responsável o jogador bugrino, porque é um desfalque importante para um duelo em casa contra o Atlético. Ainda mais quando o cartão é por reclamação, não por falta, né? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Tenta ganhar terreno o ABC com o Afonso, todo o time do Guarani no campo de defesa. Passe para o Gedeilson, tentou a tabela para o jogador que acabou de entrar ali, o camisa número 27, que é o Michael Douglas. Tentou a jogada, mas o Lucas veio ajudar. O Lucas Silva veio ajudar a defesa do Guarani. É tanto Lucas, meu Deus do céu. Lá vem o ABC, tentativa de jogada, reclama o Bruninho. Jean Patrick diz que não foi nada, o árbitro também diz e tenta a jogada pelo meio a equipe do ABC. Lançamento na ponta direita, sem qualidade, a bola vai ficar tranquila nas mãos do goleiro Douglas Borges. Seria, Gabi Castro, você que é mais das antigas, mas o Lupe também conhece. Lucas Araújo, o volante do Guarani, seria o ídolo do nosso colega jornalista e jogador de badminton, o Pezão? Sem sombra de dúvidas, é o jogador preferido do Guarani, este meio-campista. Porque o Pezão se chama Lucas Araújo também. Um abraço pro Pezão. Vem pela ponta esquerda, Guarani com o Lucas Silva. Levou pra entrada da área, bateu cruzado. A bola desvia no Afonso, vai pra fora. Sai pela linha de fundo, escanteio favorecendo o Bugre numa jogada de velocidade do Lucas Silva, Lupe. Todo estiloso, né? O Lucas Silva com o seu cabelo com luzes. Ele acabou finalizando na primeira participação dele no jogo. A bola desviou na zaga do ABC e foi pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe do Guarani e o Derek tá lá, o oportunista do Guarani. Foi num escanteio que saiu o gol dele aos 7 minutos desse segundo tempo. É o segundo escanteio do Guarani no jogo, ou seja, até agora aproveitamento de 100%. Vai pra cobrança o Maipe. Eu também acho que teve mais, mas apareceu 2 ali. Vai pra cobrança o Mike pela ponta esquerda. Calibrou, jogou na área, segundo pau, tentativa de cabeça, corta a zaga com o Romário. Vai sobrar no campo de ataque do Guarani, mas recomeça tudo lá atrás o Diogo Matheus com o goleiro Douglas. Chega a pressão pra cima dele, ele dá um bico pro lado esquerdo buscando o Mike. Bateu de cabeça, tentativa de jogada do Lucas Silva. Simão se enrolou, sobrou pro Mike, não quis arriscar de longe não. Segurou o lateral esquerdo, rolou pro Bruninho, clareou, ficou sem espaço, tocou curto pro Araújo. Ajeitou na meia direita pro Matheus Bueno, bateu de fora, passa ao lado da trave. Vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta, era o Diogo Matheus que estava chegando ali. O goleiro Simão pulou rezando. Boa chance do Bugre, quase saiu o segundo, Lupe. Um detalhe também curioso, que o Ramon, que estava no meio do caminho, ele ameaçou esticar a perna, mas aí voltou atrás e recolheu a perna. Porque se a bola desvia no chute do Diogo Matheus, ela poderia rumar ao gol da equipe do ABC. Passou perto, Simão já colocou a bola em jogo. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 31,5 segundo tempo jogados na Série B em Natal. ABC 0 para o Elefante, Guarani 1 para o Bugre, gol de Derek. Adriano Almeida. Central da bola. E esse gol do Derek o colocou na vice-artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B com 7 gols. Em primeiro lugar, Wagner Love, sempre ele. 9 gols anotados. Derek tem 7 e depois outros 5 jogadores estão empatados na terceira colocação com 6 gols. Eric do Ceará, Nenê do Juventude, Luciano Juba do Sport, Bruno Nazário da Chapecoense e Bruno Mendes do Guarani. Futebol, vamos CBN.
Bruno Mendes, que aliás não entrou ainda, né, Antônio Lupe? Ainda não, Guarizo, mas quem sabe daqui a pouco ele possa ser colocado dentro do gramado. Mas tem estreia no Guarani, hein? Tem estreia. Saiu o Mike, meia dúzia, entrou o Kaique, 33, chegou semana passada, na verdade essa semana. Veio do Maringá, 24 anos, formado na base do São Paulo, passou também pelo Criciúma. Kaique, camisa número 33, em campo no Guarani. E vem pela esquerda, Lucas Silva limpa o lance, rolou no Derek, a bola passa dele, Simão, em 2 tempos faz a defesa. O Derek tentou o gol de carrinho ali, o passe saiu um pouquinho forte demais, Lupe, senão colocava pra dentro o Derek, ou pegava o Simão. E que bela enfiada de bola, né? Se não me engano foi o Lucas Silva que deu a enfiada de bola pro jogador da equipe do Guarani. Quase um golaço na arena das Dunas e vem ABC. Tentativa de cruzamento do Michael Douglas, passou por todo mundo, corta ali a zaga do Guarani, Bruno José vem ajudar no campo de defesa, a bola sai em lateral favorecendo a equipe do ABC que vem para o campo de ataque. Dentro de instantes a informação do gol aqui na CBN, porque trabalha no campo de ataque a equipe do ABC, domínio do Alisson, passou, tira a zaga do Guarani, bem demais o Matheus Bueno para fazer o corte, Bruninho limpa o lance. Gol de quem? Adriano Almeida. Vitória da Bahia, faz 2-1 sobre o Sport lá na Ilha do Retiro, em Recife, hein? O Vitória da Bahia retoma a vice-liderança da Série B com esse gol. 2-1, vitória sobre o Sport. E aqui 34 do segundo tempo, o Guarani vai sustentando uma boa vitória, vai chegando para a 6ª colocação nesta Série B. Domínio do Matheus Bueno, faz o passe curtinho pro Bruninho, não era o Bruninho que estava na bola não. Lançamento do Lucas Araújo, de um Lucas para outro, o Silva tentou dominar de pé direito, mas a bola estava mais para a esquerda, saiu apenas em lateral, favorecendo o time do ABC. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Guarizô. Sim. O técnico Humberto Louser conversou agora com o Bruno José, bateu a mão no peito e perguntou como é que você tá. O Bruno José falou assim, calma, só mais um pouquinho. Vai ficar no jogo camisa 17, que, como informou o Lupe, está suspenso para o jogo do próximo domingo. Vem o ABC tentando apertar no fim do jogo, mas por enquanto levou pouco perigo. A meta do Douglas Borges. Vem Genilson como um meia esquerda ao zagueiro, faz o passe para o Romário. Na meia esquerda devolve para o Genilson, recomeça com o último homem, que é o Afonso. Inverte o jogo na direita para o Gedeilson, fez o passe na frente, Renan Bressan caiu, pediu falta. Tudo normal, segundo a arbitragem, é melhor para o Guarani, que sai jogando. Bruninho marcado, tomou o rapa do Alisson, tá valendo, tudo isso é normal no jogo. O passe para trás, Jean Patrick arriscou de fora, passa ao lado do gol do Bugre. Pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Guarani. Jean Patrick, que tem como uma característica o chute de longe. A bola foi quicando, quase tem o endereço certo, Lupe. Depois de uma vacilada do sistema defensivo do Guarani, saída de bola errada, ele acabou ficando com a sobra, o Jean Patrick. A bola quicou 2 vezes no gramado e saiu pela linha de fundo. Agora sim, ele vem para o jogo. Camisa número 9, Bruno Mendes, já está realizando o trabalho de aquecimento junto com o Isaac. As 2 últimas mexidas no jogo. O Bruno José pediu para esperar, o Louser esperou, só que agora vai tirar o camisa número 11, o Derek, para a entrada do Bruno Mendes com a 9 e também a saída do Bruno José com a camisa de número 17 para a entrada do Isaac com a 29. Esperar, ele esperou, né, Lupe? Foi 1 minuto, mas ele esperou, né? Ele pediu para esperar, o Louser esperou. Agora, quanto tempo ele tinha, aí ninguém vai saber, só o Louser e o Bruno José. Gabi Castro muda um pouquinho o time do Guarani com o Isaac, que prende um pouquinho mais a bola que o Bruno José? É isso, fica com o articulador no jogo, né? O Bruno José correu como sempre, mais defensivamente, não apareceu tanto no jogo hoje, mas quando precisou dele, né? O cruzamento foi muito bom. E aí o Bruno Mendes, ele ganha esses últimos minutos, é pouco para ganhar ritmo de jogo, é verdade, mas é uma partida tranquila, o Guarani controla o jogo, então se conseguir ficar com essa posse de bola, talvez sobre uma bolinha ali pro Bruno Mendes arriscar uma finalização e tentar esse segundo gol e matar a partida. É um jogo, assim, tranquilo pro Guarani, só que o placar é 1-0 só, é muito pouco.
E vem o Bugre na tentativa do segundo gol. Primeira jogada do Isaac, faz a tabela com o Bruninho. Abriu na ponta direita, tentou o toque ali o Lucas Araújo. Chega o Alisson ajudando a defesa. Lá como lateral esquerdo, ponta da equipe do ABC. Tentativa de giro do Evandro, caiu, pediu a falta. Fica com a mão na cara ali o jogador do ABC para tentar ganhar um cartão. E o cartão foi dado para o Valber, Lupe. Camisa número 34. Mais um desfalque para o jogo contra o Atlético. Por enquanto, os jogadores que receberam cartão no jogo do Guarani estão suspensos. Valber, Bruno José e também o Matheus Barbosa. Esse corte de cabelo do Valber lembra um amigo meu que foi no barbeiro, no outro dia teve que voltar para refazer o corte. E resumindo, ele pagou mais num corte do que o comum, né? Até porque a esposa não gostou, né? Não gostou, aí acabou voltando. Mas tudo bem, coisas da vida, já diria esse amigo seu. Isso, sem piada interna, né? Ninguém vai saber que é o Lupe que cortou o cabelo errado. Vem tocando bola o time do ABC, indo pro fim do jogo. Pegou o celular, não o microfone. Vem o ABC tocando bola, Gedeilson. Volta o jogo pro Afonso. O time do ABC vai tentando empurrar o Guarani, mas a marcação do Bugre tá funcionando. Do lado esquerdo, o domínio do Ramon, faz a tabela com o Alisson, tem que recuar, não tem como ir pra frente, tá perto da linha que divide o campo. Pela canhota, buscou o lançamento pro Michael Douglas, encontrou o espaço, encarou o Kaique, calibrou o cruzamento. Tentou uma caneta para cima do Kaique, pelo menos conseguiu um escanteio, porque a bola foi direto para a linha de fundo quando o lateral do Guarani tirou a bola, Lupe. Tentou tirar a bola da linha de fundo, o Kaique, camisa número 33, se esforçou todo, mas não conseguiu. Tem escanteio a equipe do ABC, pelo lado direito, Renan Bressão, experiente, veterano jogador, vem para a bola. É, ele que tem a bola parada como uma das principais características. Centrou dentro da área no primeiro pau, a bola vai sobrar pro Ramon. Tentou o domínio, girou para cima da marcação, mas aí toda a zaga do Guarani já se recompõe. Mesmo assim, no campo de ataque pela meia direita, o domínio é do Gedeilson, pediu a bola, o Renan Bressan chegou para ele. Bressan leva para a linha de fundo, calibra o cruzamento na entrada da área, cabeçada, disputou ali o Lucão com o atacante, tira por ali o Bruno Mendes ajudando a defesa. Dá um bico na bola, vira ataque contra a defesa nesse momento. Vem a equipe do ABC mais uma vez pro domínio do Ramon. Joga na esquerda pro Afonso, que era o último homem. Deixa agora pro Romário. Romário vem carregando como se fosse um meia direita. O lateral esquerdo da equipe do ABC faz o passe pro Jean Patrick na meia direita, já na intermediária. O Bressan pede para ele voltar ao jogo. Afonso faz o passe na esquerda para tentativa de jogada do Evandro. Volta, recomeça o time do ABC, fica sem espaço, Guarani fechadinho no fim do jogo. Carrega o Afonso pela lateral direita. Vai levando o zagueiro, faz o lançamento, buscou o Gedeilson, corta de cabeça o Mike. Vai voltar o Bruninho, caiu, pediu a falta tá marcada, favorece o Guarani, ainda no campo de defesa pela intermediária. Sim. E com esse gol marcado pelo Derek, ele chega a 7 gols, ele iguala o Bruninho na artilharia da temporada 2023. E como a Adriana disse, ele passa ao Bruno Mendes, né? Ambos estão brigando ali cabeça a cabeça pela artilharia. O Derek já saiu, já foi embora, o Bruno Mendes está em campo com a camisa número 9. O Bruno Mendes tem que tomar cuidado, porque também é um dos pendurados. Se receber o cartão amarelo, fica fora do jogo contra o Atlético no domingo. O toque do futebol CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Vamos chegando a 41 desse segundo tempo e quem vem chegando é o Guarani. Bruninho de fora da área para fora! Ele buscou o ângulo ali, a bola passou à esquerda do gol defendido pelo Simão. 41 jogados do segundo tempo, é Série B na Arena das Dunas em Natal. ABC 0 para o Elefante. Guarani 1 para o Bugre, gol do Derek. Adriano Almeida. Central da bola. Terminou agora há pouco os 2 últimos jogos da noite da Copa Sul-Americana. O Emelec ficou no empate sem gols com o Sporting Cristal e está confirmado nas oitavas de final. O São Lourenço bateu o Independente de Medellín por 2-0 e encara o São Paulo nas oitavas. Mais cedo, o Botafogo empatou com o Patronato na estreia do técnico Bruno Lage e também está confirmado nas oitavas da Sul-Americana. Futebol Globo CBN. 41-50, a posse de bola é do Guarani sem nenhuma pressa. Agora o Bugre vai ganhando tempo
E pelo menos, Gabi Castro, o que é muito raro, sem lesões da vitória hoje, né? O goleiro não... Tudo bem que a bola chegou pouco no Douglas também, mas de ficar rolando no chão, não aconteceu ainda, né? É isso, né? O goleiro Bugrino não fez uma defesa, apenas 2 finalizações do ABC no segundo tempo, então nem precisou fazer cera hoje o goleiro Bugrino. Partida tranquila, viu? É muito ruim a equipe do ABC tecnicamente, quase virtual rebaixado. Com esse futebol, futebol de equipe rebaixada, apenas 11 pontos em 18 partidas, então o Guarani consegue ficar com essa posse de bola, ameaçou uma pressão no finalzinho de jogo, mas o Guarani já retomou e tem o controle da partida. Agora, 1-0, né? O ABC tá vivo, apesar dessa ruindade, mas tá vivo na partida. E um detalhe importante, né? Porque, como eu disse no destaque, o Alan Aule tenta o segundo milagre, né? Porque ano passado, com o Vila, ele pegou o Vila na penúltima rodada do primeiro turno com 15 pontos e conseguiu no segundo turno uma arrancada e deixou a equipe de Goiânia na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas pelo que tô vendo do ABC, o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Tá difícil, hein? Mas tem torcida, né? E apoiando bastante. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem o ABC tentando chegar nesse fim de jogo para buscar pelo menos um empate. Guarani fechadinho, esperando a oportunidade do contra-ataque. Pela meia direita, o domínio já no campo de ataque do Jean Patrick. Fez o passe, Gedeilson deixou a bola passar pelas costas dele ali para tentar buscar na linha de fundo. Kaique chegou, deu um bico na bola, tirou tudo que tinha pela frente, até tufo de grama lateral, favorecendo a equipe do ABC. Vai jogar dentro da área o Gedeilson. Deu os passes ali próximo até o fosso para bater essa bola dentro da área. Tentativa de desvio do Evandro dentro da área, vai sobrar. Renan Bressan passou por todo mundo. O Romário estava de centroavante ali, parou a arbitragem, marcou a falta. Como ninguém atinge o Douglas Borges, dessa vez o Lucas Silva está sentindo muito, Antônio Lupe. E ganha um tempinho, né? Até porque o Bugre vai vencendo, conquistando um resultado importante. É experiente, coloca a mão na cabeça, nem pegou na cabeça dele com a camisa número 20. É experiente o jogador da equipe do Guarani que vai segurando o placar, a vitória em cima do ABC por 1-0. Rapaz, mas ali por pouco não tem um cabeça com cabeça do Bruninho, né? Do Bruninho com o Lucão. Por pouco os jogadores do Guarani não bateram testa com testa. Ali tem falta o time do Guarani, nenhuma pressa do Valber para cobrança. O goleiro Douglas Borges deixa para ele mesmo dentro da área. Começa aquele laser idiota que torcedor leva no estádio. Não pode falar idiota, desculpa, Lupe. Vai jogando o time do Guarani. Domínio do Isaac, faz o passe na meia direita, tentativa do Lucas Araújo. Rolou na ponta, pisa na bola ali o Lucas Silva jogando pelo lado direito. Volta, recomeça tudo o time do Guarani com Diogo Matheus. Domínio de bola, tentativa de passe, se deslocava por ali o Lucas Silva, a bola sai em lateral, favorecendo a equipe do Guarani, a direito do campo de ataque, e ninguém com vontade de bater o lateral. Dá até para você dar informação, Lupe, que você pegou o microfone aí, mas agora mais 5, vamos até 50. Guarani tem 5 minutos para garantir essa vitória em Natal, 1-0 para cima do ABC. Tem lateral agora o time do ABC, na verdade marcou uma falta por ali o árbitro, e tem mais um cartão para o time do Guarani. Me parece o Lucas Araújo. Me parece não, é o Lucas Araújo, Guarizo. Você está correto na informação. Lucas Araújo, camisa número 21, recebe cartão amarelo. Ele entrou na vaga do Barbosa, que estava amarelado, e vai embora também com o amarelo. Mas não estava pendurado não, né? Até porque acabou de chegar, né? Exatamente. E o ABC tenta chegar no campo de ataque. Não é atacante, não. Vai pro ataque o time do ABC, tocando curtinho o Genilson. Zagueiro vai virando meia de novo para armar o time. Não tem espaço, vem buscar jogo Douglas, ou melhor, é o Ramon, desculpa. Faz o passe na direita pro Jean Patrick, tá marcado pelo Bruno Mendes, que virou meia esquerda na marcação. Vem o Afonso, toca pro Genilson. 10 jogadores do time do ABC no campo de ataque. Passe de novo pro Ramon, tá marcado, volta no Afonso. Guarani
postado no campo de defesa para segurar essa vitória. Passe na frente, Gedeilson encontrou o espaço, fez o cruzamento, corta parcialmente Lucão. Renan Bressan brigou com Araújo ali, tá valendo o jogo. Lucas Silva com muita categoria, tira a bola da área, mas a posse volta para o ABC, cruzamento do Evandro na ponta direita, a bola passa direto do Michael Douglas, vai para fora pela linha de fundo. E os jogadores do ABC, Lupe, chegaram a esboçar uma reclamação de pênalti ali, mas o jogador do Guarani teve todo o cuidado do mundo para tirar o corpo de perto dele. É disputa pela bola, busca pelo espaço, Renan Bressan pulou buscando o cabeceio, o jogador do Guarani também. Lance que acontece quase que todos os jogos. Se for marcar pênalti em todos os jogos, aí vai virar futsal, né, Guarani? Não, e nem é pênalti, né? Esse aqui é o detalhe. O jogador do Guarani não tocou no Renan Bressan e agora um cartão por cera para o Douglas Borges. Camisa número 31 faz a estreia com a camisa do Guarani. Douglas Borges está amarelado, mas realmente o que ele ganhou de tempo no jogo foi uma beleza. Tanto que quem bate os tiros de meta é o zagueiro Valber. Vem o Guarani tentando segurar a bola no ataque. Passe na tabela do Isaac pela ponta esquerda com o Bruno Mendes. Segurou o Isaac, cruzou na área, passou por todo mundo, não pelo goleiro Simão, que se abaixou ali para fazer a defesa. Vamos atingindo a marca de 48. O Guarani vai vencendo por 1-0. Domínio do Ramon ainda no campo de defesa. O time do ABC tenta sair jogando do lado direito. Gedeilson faz o passe, fica com a bola, carrega, atravessa a linha que divide o campo, tá pedindo na direita o Michael Douglas, mas a marcação vem pra cima dele, o Matheus Bueno faz a falta, o árbitro dá vantagem, vem o ABC buscando o gol de empate, tentativa do Genilson pela meia direita, faz o domínio, vem carregando bola, o time do ABC, do lado esquerdo a tabela do Romário para o Ramon, faz o passe curtinho, apareceu por ali o Afonso, toque na frente pro Michael Douglas, devolveu pro Jean Patrick, arriscou de fora, corta a zaga do Bugre no carrinho por ali o Lucão, vai voltar o Renan Bressan, tenta o ataque, disputa com o Bruninho, cai o Bruninho, pede a falta tá marcada e a falta pro ABC no toque do braço do Bruninho, falta perigosa contra o Bugre, hein, Lupe? Perigosa porque tem o Renan Bressan, o Bruninho foi tentar tirar a bola e ela acabou batendo no braço do camisa número 27 do Guarani. O árbitro estava muito próximo do lance e por isso marcou a falta a favor do ABC. Último minuto de jogo, é falta para a equipe do Potiguar. Tá o Alisson, o Ramon e o Jean Patrick. Nem o Bressan tá por ali. É verdade, 3 jogadores na barreira, já Adriano Almeida informa o gol. Tem momento de perigo para o ABC no último minuto do tempo marcado pelo árbitro. Ele está pedindo mais um minuto ali. Já tá. Como o árbitro vai para lá, pode informar o gol pra gente, Adriano Almeida. Gol na Arena Castelão. O Ceará abre o placar sobre o Vila Nova, 1-0 e vai ameaçando aí a liderança do Vila no Brasileiro da Série B. O árbitro fez um monte de sinal ali, devemos ter mais um minuto pelo menos de acréscimo. Vai tomando distância o Alisson, o Romário também, 5 jogadores na barreira. É uma falta pela intermediária, mas é para ser batida direta. Vem o ABC, Romário na bola, deixou pro Alisson, encheu o pé, Douglas defende. Tem rebote ainda dentro da área, Renan Bressan faz o cruzamento, briga lá dentro, a cabeçada para fora. O Alisson coloca a bola para fora, o árbitro tá erguendo a mão ali. O que ele quer dizer com isso? Que tinha um impedimento no rebote da falta, Lupe? No cruzamento, depois do rebote, na falta cobrada pelo Alisson, a boa defesa do Douglas Borges, que quando precisou trabalhou no jogo, e no cruzamento o Alisson estava em posição irregular. O árbitro espera agora a autorização do VAR, mas provavelmente vai encerrar o jogo. Que defesa do Douglas Borges, apita o árbitro! Fim de jogo em Natal, grande vitória do Bugre. ABC 0 para o ABC. Guarani. 1 para o Guarani, gol do Derek. Marco Guarizo. Passando o comando do futebol Globo CBN para você, Adriano Almeida. Central da Bola. Apresentação: Adriana Almeida. 23 horas e 23 minutos, 23 e tudo certo também para o Guarani, que bateu o ABC pelo placar de 1-0. E eu já conecto rapidinho o Gabi Castro.
para falar sobre esse jogo e se o Guarani foi merecedor desses 3 pontos essa noite, Gabi. Dri, foi merecedor, mas jogou pro gasto, né? Fez aquele 1-0, sabe que é superior à equipe do ABC, conseguiu esse gol no início do segundo tempo, teve mérito, já que o João Vitor finalizou, a bola desviou, cobrança de escanteio muito boa do Diogo Matheus, desvio inicial de cabeça e o Derek no lugar certo, na hora certa, pra mim, craque do jogo, pelas finalizações no primeiro tempo, por esse gol no segundo tempo, meu voto já fica aqui para o Derek. Um segundo tempo consciente do Guarani, é verdade que flertou com o perigo porque deixou o jogo aberto, mas em nenhum momento da partida o ABC ameaçou a equipe do Guarani, não é à toa que é o lanterna da competição, que tem o terceiro pior ataque, segunda pior defesa, uma equipe muito fraca tecnicamente, perdendo muitos jogadores, então deve sofrer bastante na competição a equipe do ABC porque é muito limitada. Pelo lado do Guarani, conquista, enfim, a primeira vitória fora de casa com Humberto Louser, já tinha vencido o Ceará no início da competição, vence agora o ABC fora de casa, se mantém nessa briga perto do G4, uma vitória importantíssima do Guarani. Saiu fora de casa contra o Criciúma, uma equipe postulante ao acesso, pontuou. Foi contra o ABC, equipe de parte de baixo da tabela, e venceu. É isso que precisa fazer. Se quiser brigar pelo G4, se quiser conquistar o acesso, é pontuar fora de casa contra equipes que estão acima dele e vencer as que estão na parte de baixo. Então o Guarani fez hoje uma boa lição aí e conquista uma vitória para empolgar nessa última rodada do primeiro turno, Rodrigo. Legal, Gabi, eu já me despeço de você porque você já votou no seu craque e agora quem vota no craque e também dá o destaque final sobre a sequência do Guarani aí, pelo menos até o final de semana, é você, Antônio Lupi. Eu vou com o Gabriel Castro, eu voto também no Derek como principal jogador do Guarani na partida e o destaque fica por conta, apesar da vitória, esse número excessivo de atletas que estão fora do jogo contra o Atlético. Valber está suspenso, Matheus Barbosa está suspenso e o Bruno José também está suspenso. Lembrando que o Guarani volta a jogar em Campinas na última rodada do primeiro turno, domingo, 11 horas da manhã, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Adri. Legal, Lupe. Ótima noite para você também. Marco Guarizo, você acompanha os colegas na votação do craque? Acompanho, sim. Derek, com a esperteza que ele teve naquele lance ali, que parecia que o Lucão ia cabecear pro nada, é o artilheiro do Guarani na competição e responsável por muitos pontos do Guarani. Dri, é o Derek. Legal, Guarizo. Ótima noite para você. Parabéns pelo trabalho e obrigada pela parceria. Obrigado, Dri. Parabéns para todos nós pelo trabalho. Obrigado ao nosso ouvinte pela audiência. Até a próxima. A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B vai terminando aí nesta noite, quase madrugada aí de quinta, noite de quarta. E eu confirmo os resultados, né? Rodada toda, repassando então, Botafogo venceu o Criciúma na segunda-feira. Tombense na terça-feira derrotou o CRB por 2-1. Chapecoense 1, Ituano 0. Ontem, Ponte e Juventude 0-0. Hoje, mais cedo, Atlético Goianiense 2, Mirassol também 2. Novo Horizontino 3, Londrina 0. Acabou agora, Avaí 2, Sampaio Correia 0. Avaí deixa a lanterna do Brasileiro da Série B. Tá no finalzinho, mas ainda não acabou lá na Ilha do Retiro. Vitória vai vencendo o Sport 2-1. Acabou no Castelão, Ceará 1, Vila Nova 0. E o Guarani, que bateu o ABC lá na Arena das Dunas pelo placar de 1-0. 23 horas, 27 minutos. Eu me despeço por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Mais uma jornada esportiva brilhante, com mais uma vitória de um time campineiro. Forte abraço a todos e até a próxima. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani ABC
Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Podcast CBN. A rádio que toca notícia acompanha o seu ritmo, quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular, para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser. Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato on demand. E o podcast quase não consome internet. E você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas, Fábio Chaime e Heitor Esmeriz se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Comece o dia bem informado e fique por dentro de tudo o que acontece na região. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli comandam a reportagem CBN e analisam os principais fatos do dia.
o trânsito, os problemas do nosso cotidiano e a notícia além da manchete. CBN Campinas, com Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli. De segunda a sexta, a partir das 9 da manhã. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 19 de julho de 2023, o número de turistas estrangeiros no Brasil voltou a crescer depois de 3 anos. De janeiro a maio, quase 3 milhões de turistas de outros países visitaram o Brasil, mais que o dobro do mesmo período de 2022. As visitas movimentaram cerca de 13 bilhões de reais na economia. Os argentinos são os que mais desembarcaram no país em 2023. Em seguida estão americanos, paraguaios, chilenos e uruguaios. A FIFA e o governo da Nova Zelândia confirmaram que o jogo de abertura da Copa do Mundo Feminina entre Nova Zelândia e Noruega seguirá conforme o planejado, apesar do tiroteio ocorrido mais cedo, em Auckland. Pelo menos 3 pessoas morreram e 6 ficaram feridas no tiroteio. A FIFA foi informada de que o ataque não tem relação com o torneio. O estádio de abertura da Copa fica a 4 quilômetros do local do ataque. Horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.